Muito boa noite, estamos iniciando o primeiro Mesa Redonda Futebol Debate de 2017. Tomara que você tenha virado o ano muito bem, que as festas de Natal tenham sido bacanas com a sua família, mas agora o futebol está de volta e 2017 é uma data cheia para um dos maiores momentos da história do futebol. Para mim, marcante, talvez o maior evento popular que eu vi. Isso inclui Copa do Mundo, tudo como jogo, sem dúvida, foi aquele que mais marcou na minha carreira profissional. O que aconteceu na cidade de São Paulo foi uma coisa extraordinária. 13 de outubro de 77, o dia que o Corinthians quebrou um tabu. O Corinthians não ganhava título desde 54 e ganhou aquele título contra a Ponte Preta. Aquele momento histórico do futebol brasileiro vai ser rememorado hoje com personagens maravilhosos da época. Vivi intensamente aquilo, Chico Lang também viveu. Boa noite, Chico. Cara. Boa noite, Flávio. Você tem razão, foi um momento realmente histórico. E digo mais, não foi só para a torcida do Corinthians, não. Foi para o futebol brasileiro. Porque o Corinthians era uma equipe que tinha a fama de chegar sempre e nunca levar, né? E aí começou o Corinthians, essa nova fase, essa garotada de hoje está acostumada a ganhar títulos, né? A minha geração, eu sou corintiano, todo mundo sabe, nasci em 54, foi quando o Corinthians conseguiu o último título, né? Que foi exatamente quando São Paulo fez 400 anos. Naquele empate que o Luizinho acabou fazendo o gol de empate contra o Palmeiras 1-1. Depois disso, o Corinthians não ganhou mais nada. Não ganhou mais nada. Então, era aquela agonia. E como disse o Paulo Borges uma vez, finado Paulo Borges, veio aqui no programa de 100 anos de Corinthians, ele disse que o Corinthians queria ser o Santos. Não tinha uma personalidade, queria jogar a bola que o Santos jogava. E não tinha jogadores que o Santos tinha. E talvez por isso tenha ficado tanto tempo na fila, né? Até que o Corinthians, nas mãos de Oswaldo Brandão, ganhou uma personalidade própria, né? E acabou levantando um título que, sinceramente, para mim, que eu vi, não importa Libertadores, não importa Mundial, não importa Brasileiro, não importa nada. Importa o 77, aquele gol histórico do primeiro e único pé de anjo existente na face da Terra e, por que não dizer, no universo, que é o Basílio. Boa noite, Basílio. Boa noite. Para mim é um prazer muito grande estar fazendo parte, né, dessa história maravilhosa do Esporte Clube Corinthians Paulista. E estando aqui com amigos que estiveram comigo na conquista, adversários, né? E eu acho que isso é o mais importante daquilo que o Corinthians construiu em 77. Também naquele dia histórico em campo, Vladimir, o gol poderia ter sido dele, mas a trave não deixou. Boa noite, Vladimir, prazer te receber aqui. Boa noite, é um prazer estar aqui de novo. Prazer todo nosso. Vladimir novinho, né? É? Novinho. Todos nós éramos novinhos. Todos nós, mas você era um garoto naquela época. Realmente tinha, acho que 12 anos. Já tinha passado até pela seleção brasileira. Tinha uns 20 anos. Mas realmente foi um momento histórico para mim. Eu diria que vivi dois momentos no futebol. Antes e depois desse título aí. Esse título a gente sabia da responsabilidade que a gente tinha. Nós entramos em campo com essa perspectiva. E pena que o gol não foi meu, né? Porque estava desenhado para ser meu. É verdade. Não estava? Tava. E sabe onde o lance começou? Aí não seria o pé de anjo, seria o cabecinha de ouro. Cabecinha de ouro, é verdade. A bola começou alçada pelo Zé Maria, que está aqui com a gente também. Boa noite, Zé, tudo bem? Boa noite, é um prazer enorme, né? Poder reviver esses momentos, né? Que a gente volta no tempo. A gente falou muito de Brandão, a gente falou muito de Teixeira, a gente falou muito de João Avelino. Mas lembrar também Zé Duarte, né? Também foram pessoas que marcaram a vida nossa, marcou a vida muito do meu irmão, que ele falava muito desses treinadores. Seu irmão era o Tuta que você marcava, exatamente, né? Exatamente. Então, mas é muito gostoso a gente poder voltar no tempo, né? E relembrar esse momento que foi histórico. Estou muito feliz em poder fazer parte dessa história, né, que começou. E agora vamos olhar para frente e caminhar para frente. E do lado da Ponte Preta, depois passou pelo Corinthians também, inclusive como treinador, etc., o nosso querido Jair Pisserni. Boa noite, Jair, tudo bem? Tudo bom, prazer. Prazer estar ao lado dessas figuras aqui. De fato,
acho que um dos maiores acontecimentos do futebol brasileiro a respeito de títulos, né, campanhas. Você vê hoje os estádios aí com 50 mil pessoas, acho que, né, já é normal, fundamental, né? E nós jogamos, acho que o segundo jogo com 150 mil pessoas. É, né? 146.082 registrados, só que tinha muito mais que isso. Fora os penetras, né? É lógico. Você vê como é que era o nosso emocional, né? Somente Corinthians, né, estava um pouco acima da gente, né? A nível de estrutura, quer ou não, era um dos grandes, apontava informação também, estava buscando esse espaço de ser uma grande equipe e estava conseguindo os seus objetivos. Tanto que, ao término de final de campeonatos, dava 3, 4 jogadores para a seleção brasileira. Então foi um momento histórico, um momento importante nas nossas vidas, né? Começou a clarear os objetivos, né? Profissionalmente. Para mim também começou a cair a ficha. Vamos ver o que vai acontecer depois dessa perda desse título aí, né? Mas, olha, fantástico. Né? Eu vejo assim coisas maravilhosas, como Olimpíadas também, é um show, cara. Mas esses 3 jogos aí com o Corinthians não foi fácil, não. Não foi fácil, mas detalhe, teve alguns detalhes, né? Claro, que é o que nós vamos conversar. O Jair foi vice-campeão olímpico como treinador. O Vlad fez e se não me falha a memória, nós não tínhamos ganho da Ponte durante o ano. Não, nenhuma vez. Não tínhamos ganho. 6 jogos. Ganho. Isso, era uma equipe excelente. Informação, viu, Vladimir? Vocês já tinham, era assim, completamente diferente. Corinthians, o grande, ganhador de títulos, né? Acostumado a ganhar títulos, né? Vinha de uma fase aí meio... há tempo que não ganhava, mas a Ponte estava buscando esse espaço aí. Então nós estávamos em formação. Né, Vladimir? Perfeito. E acho que jogamos 6 vezes, Vladimir. Acho que nós ganhamos 4 empatou 2. Empatou uma e perdemos uma. É isso aí, é isso mesmo. Olha, a gente está falando de 77 e fique com a gente. Vamos mostrar imagens que vocês vão se emocionar, mesmo aqueles que não viveram a época. Vão ver imagens de um tempo que a TV era feita na mão mesmo. Não tinha a tecnologia de hoje, não tinha a estrutura de hoje, mas a Gazeta tem um arquivo fantástico e você vai se emocionar muito, relembrando imagens maravilhosas daqueles momentos. Aliás, vamos posicionar você e nós todos, vamos voltar no tempo, vamos relembrar um pouquinho do que era a década de 70, 40 anos atrás. Muita coisa aconteceu, era uma época de rebeldia, era uma época de começo de um avanço tecnológico, também muitas tragédias. Vamos lembrar um pouquinho do que foi a década de 70, a década desse jogo encantado, do qual a gente vai falar daqui a pouco. O ano de 1977 começou com a posse de Jimmy Carter como 39º presidente dos Estados Unidos. We must adjust to changing times. No Brasil, a ditadura militar era a forma de governo e desde 1974 quem estava no comando do país era o general Ernesto Geisel. Na música, 1977 ficou marcado pela perda de Elvis Presley. No entanto, outra perda irreparável daquele ano foi a da rainha da fossa, Maísa. Por favor, vá embora. Uns se vão, outros chegam ao mundo. Foi também em 1977 que nasceu a cantora colombiana Shakira. E a roqueira brasileira Pitty. O grupo Menudos foi criado em Porto Rico, também em 1977. Há 40 anos, o Rio de Janeiro continuava lindo. Naquela oportunidade, quem venceu o Carnaval Carioca foi a Beija-Flor, tendo como vice-campeã a Portela. Mas um pouco distante de lá, na ilha de Tenerife, 2 Boeing 747 se chocaram, causando o maior acidente aéreo da história, com 583 pessoas mortas. Todos
Todos esses acontecimentos marcaram o ano de 1977. No entanto, na memória da nação corintiana está gravado o dia 13 de outubro. Foi nessa data que Basílio encheu o pé para libertar uma torcida sofrida, que há quase 23 anos não comemorava um título. Carnaval em preto e branco no Morumbi. E o Corinthians virou a cachaça do povo. Ai, Corinthians, cachaça do torcedor, colorida em preto e branco, sem preconceito de cor. Ai, Corinthians, quando és o vencedor, pobre fica milionário rindo da prova. E essa música maravilhosa de Paulinho Nogueira, né? Várias músicas foram feitas. Era um drama. O coração corintiano do Silvio Santos e tal. Vladimir, o que você mais sente saudade desse ano de 70 ou especificamente desse momento? Desse momento? De apoiar o ataque e vir encher o saco lá. Naquela época não dava para apoiar o ataque, porque tinha o Lúcio. Lúcio como ponta direita e um vacilo, nossa senhora, ele ia lá no fundo. Mas, olha, eu diria que esse momento foi um momento histórico na nossa vida, né? Na nossa vida, porque a gente sabia da importância que era esse título, e eu me lembro que, não sei se o Basílio e o Zé Maria pensam da mesma forma, aquele dia a gente podia jogar com a seleção do mundo, nós não perderíamos. Você olhava para o semblante de cada um, assim, tá todo mundo com sangue nos olhos, sabe? Todo mundo... E isso acabou culminando com esse título maravilhoso, que sem dúvida a gente não esquece e os corintianos também não esquecem. Zé Maria, você tinha disputado uma Copa do Mundo, antes da Copa de 78, a Copa de 74, você foi titular absoluto. E aí viveu essa emoção. Dá para comparar uma coisa com outra, disputar uma Copa e essa decisão? É uma situação para mim difícil, né? Porque eu fui reserva em 70 do Carlos Alberto e depois tive a oportunidade em 74. Mas a gente vinha de dois traumazinhos antes de 77, que foi, nós perdemos 74 para o Palmeiras no campeonato, e em 76 nós perdemos também a caminhada para a Sul-Americana, né? Onde eu discordo um pouquinho que ele falou que o nosso time era melhor que a Ponte Preta. Pelo contrário, nós também estávamos em formação, houve um desmanche total na equipe, a gente estava se reformulando também. Esse estímulo de 76 foi muito bom. Ele quer ser um garoto simples, humilde, mas ele sabe que o time dele era melhor que o nosso. Eu falo o clube em si. Assim, a forma de trabalhar. Você estava acostumado a títulos, né, Zé? Mas vocês a gente estava tentando o primeiro. O time de vocês era mais conjunto, tinha mais... Era mais coletivo. O nosso ainda estava numa meia formação. Dou a razão você, não tem... Mas acho que o Rui atrapalhou um pouquinho, o do Círio também atrapalhou, os dois atrapalharam um pouquinho o sistema nosso de jogo. É muito difícil fazer esse paralelo. Agora, jogar a Copa do Mundo e jogar já que estão falando decisão, dos times... A Copa do Mundo, Zé. Para mim. Olha, já que vocês estão falando dos times, a Ponte Preta entrou em campo o último jogo, eu vou falar, o terceiro jogo, com o Carlos, o gol, o Jair Pisserni, lateral direito, Oscar Polozzi, dupla de área, e Ângelo. Porque o Odilei tomou cartão no jogo anterior. Isso. Era o titular. O meu campo era Vanderlei, que era um belo de um volante. Vanderlei Paiva. Exatamente, que depois virou técnico, né? Sim. Marco Aurélio. Também virou técnico. E de cá. Era e o ataque era o Lúcio, o Rui Rei e o Tuta, que depois entrou para a Raga. O Tuta é seu irmão, né? Meu irmão. Seu irmão. Então, quer dizer, a gente pode dizer que a Ponte jogou no 4-3-3, Jair? Ou costumava, era um 4-3-3 meio disfarçado? Olha. O Tuta voltando para ajudar? Eu até depois, trabalhando como técnico de futebol, não usava muito números assim, sabe? A Ponte, tanta vontade de ganhar jogos, eu acho que era a vontade de atacar, né, com a bola e vontade de atacar o adversário sem bola. Eu peguei assim, o meu meio profissional, eu fui por esse lado aí, sabe?
Não interessava se a gente 4-3-3 ou, de repente, 4-4, né? Para mim, diferente o número. Quanto mais a gente atacava, era melhor. E a gente atacava também o adversário sem a bola. E isso eu levei para a minha vida profissional. O Vladimir, exemplo, aí trabalhou comigo, né? Perfeito. Então eu levei essa situação por causa desses jogos aí, né? Era 4-3-3, não tinha. Quanto mais chegasse à frente, era melhor. E é mesmo pela característica de cada jogador, que tinha qualidade mesmo, né? O de cá, ali no meio, eu punha todo mundo para correr, caramba. É isso aí. O de cá tinha, olha, sem assim, de repente, falar de um jogador da Ponte ou Corinthians, o de cá estava 1 minuto à frente de muita gente do futebol brasileiro, cara. 1 minuto à frente. A leitura dele... E nunca foi convocado para a seleção nenhuma vez. Não, mas eu vou dizer por quê, Flávio. Não, mas vou dizer por quê. Olha, Rivelino, Ademir da Guia, Gerson... Paulo César Caju. Era uma parada difícil, né? Pelé, Falcão, Dirceu Lopes. Não, mas era um pessoal top, né, cara? Mas a realidade, é verdade mesmo, cara. O de cá, olha, eu estava do lado oposto, né, Vladimir? Aí eu falava, pô, esse cara tá com um olho atrás, não é possível. Né? Ele, virar de costas e bola pra mim, falando, que é isso, rapaz? E foi prestada uma linda homenagem para ele, aí, coisa de 2 meses atrás, né? Exatamente. Mas também era um bom time. Mas vocês estavam acostumados a títulos, nós estávamos aprendendo a ganhar títulos, né, Zé? É um pouquinho diferente, sabe? Mas emocionalmente, nós estávamos igual a vocês. Sabe? Nós estávamos bem preparados, sabe, Zé? Como acostumado a títulos. Zé, caralho, que o Corinthians ganhou de título, caramba. Não, mas já faziam 22 anos. Não, mas o Corinthians, falando Corinthians, Zé. A história do clube. O clube, né, o ano passado eu lancei um livro onde eu corrigia a história. E tem um momento do livro que eu considero o Didia, né, que ele tinha que adquirir um poder mágico e tal, e tinha que morrer e nascer no mesmo dia, para você poder ter um poder mágico lá em cima. E eu considero a data de nascimento do Didia no dia que ele fez o gol contra o Brasil em 50. Antes de 16 de julho de 50, o Didia era um cara qualquer. Depois daquele dia, ele virou um mito mundial. Como ele morreu no dia 16 de julho, algum tempo depois, 60 e poucos anos depois, eu considerei que ele nasceu e morreu no mesmo dia. O Basílio nasceu no dia 13 de outubro de 77? Eu acredito que sim. Porque, veja bem, o gol que foi feito por mim, logicamente com o auxílio, o apoio de todos esses meus companheiros, logicamente fez com que eu despontasse melhor, né, nessa cobrança que fazem do dia 13, essas coisas todas. Mas existe um Basílio antes do gol e depois do gol, né? Isso daí eu sou bem consciente que é muito prazeroso você ter o carinho do torcedor. Agora, eu gostaria só de fazer uma lembrança aqui. Quando você disse para o Vladimir como é que foi o dia, não foi só mares de rosa, não. Nós passamos momentos difíceis, né, Vladimir? Opa! Nós tivemos momentos difíceis. Eu e o Zé Maria não sabíamos se nós íamos jogar. Vocês estavam no mesmo quarto? Eu e o Zé Maria dia 12 estávamos, para 13. Porque nós tínhamos sentido uma contusão que nós jogamos no domingo, se apresentamos na segunda, né, Zé? Fomos direto. Aí nós fomos direto pro treino no Parque São Jorge, eu senti uma fisgada, e eu falei, não acredito, né? Aí o Brandão fez logo eu parar, e logo em seguida veio o Zé Maria também. Então a gente, sabe, ficou com aquele sentido, agora que é a hora da foto, agora que é o momento que nós poderíamos estar pelo menos aparecendo nessa foto, nós vamos ficar de fora. Porque a gente estava muito preocupado em relação ao teste que nós iríamos fazer. Mas o que mais me chamou a atenção foi em relação ao segundo jogo, que eu gostaria de dizer aqui. Porque o Vaguinho voltou para jogar e ninguém tinha o peito de falar para o Vaguinho que ele iria ficar no banco. E vieram de novo para mim, você vai jogar de lateral, né? E ele fez o gol, né? Ele fez ele entrou e fez o gol. E aí quando falaram, você vai jogar de lateral, João Avelino, eu falei, de novo? Eu vou ficar correndo atrás do Odilei de novo? Ele falou, mas você foi escolhido, você vai. Como deu certo o primeiro jogo... O primeiro jogo que jogou de lateral, marcando o Odilei. Porque ninguém falava, mas como lateral? Eu falei, o Odilei não é lateral, o Odilei é um ponta. Porque o Tuta vinha pro meio, o Zé acompanhava...
E ele saía, pô, e ele ficava tão irritado comigo. Pô, Neguinho, vai para outro lado, sai para aí. Aí, mas não, eu fiquei ali. Aí no segundo jogo, quando ele tomou o cartão amarelo, que as coisas normalizaram, né? Mas aí sim, a gente sentiu que nós poderíamos chegar ao nosso objetivo. Agora, gostaria de fazer uma lembrança, Jair, vai passar os melhores momentos aí, é aquilo que o Vladimir falou, é uma verdade. Esse terceiro jogo, acho que vocês devem ter discutido depois entre vocês jogadores. Vocês não imaginavam que a gente fosse fazer aquele tipo de marcação, né? Porque nós ficamos, cada um era responsável por si. Que nem eu tinha que indicar em todo o setor do campo. Basília, olha, o último jogo, óbvio que nós ganhamos o segundo, quer ou não, nós entramos muito confiantes que nós teríamos condições de ganhar esse jogo. O terceiro. Por todas as dificuldades, bom, o Corinthians fantástico a nível de torcedor, vocês também como jogadores, mas nós ganhamos, nós fizemos por ganhar essa confiança. E o momento, óbvio que nós éramos bons assim nos 11, bem certinho, bem ajeitado, bem treinado, como falou, eu não sei quem falou do Zé Duarte, o Zé. Era ótimo. Espetáculo, um treinador top, sabe? A gente estava bem preparadinho, eu acredito que o que atrapalhou mesmo a gente, Basílio, a expulsão do Rui, porque tirou a condição de a gente não conseguia atacar, cara. Chegou um momento aí, na hora do gol, aí, a gente não conseguia passar o meio campo. Então, lógico, complicou. Nós éramos um bom time. Agora, com a saída do Rui, atrapalhou muito. Atrapalhou muito. Agora, vocês, a partir de um momento do jogo, foram superiores, né? Tem que reconhecer também. Mas não atrapalhou só você, não. Não. Atrapalhou o nosso time. Porque nós tínhamos uma definição, apesar de ficar, né, Zé, a sobra dos dois zagueiros, porque nós não ficamos. Como é que vai fazer agora? Os nossos zagueiros não sabiam sair jogando, né? A gente está fugindo um detalhe importante. Zé vai... Vladimir é outro lado. Vladimir é a compadre, assim, vai falar uma minha, outra do Vladimir. Duas minhas, outra do Vladimir. Era assim. Foi bom você falar isso agora, viu? O Romeu também, eu falar, o Romeu vinha, que timar, 100%. O Romeu era o Miguel do cacete. Que timão, ele fala, não quero conversa, rapaz. Vamos jogar aí e cala a boca. Queria ter levado a conversa? Queria no papinho, né? É o que timar, sempre sério. Eu falei, timar, tu vai ver aí o que nós arrumar pra vocês aí. E pior que eu pegava, tinha que sair do Romeu e pegava essa coisa pela frente. Homem duro na queda, esse também, rapaz. Teve um jogo dos 6 jogos que nós fizemos aí, eu tô tentando dominar a bola, não sei se o Oscar cabeceou pra mim, eu tô meio oposto do Zé. Pô, vem um cara me dá um carrinho aqui. Falei, bom, Vladimir tá ali. Com sombra. Figura me dando um carrinho lá do outro lado. Falei, Zé, vai pra lá, deixou o saco aqui, pô. Ok, de volta com Mesa Redonda Futebol Debate, programa mega especial, 40 anos da conquista do título de 77. É o ano que está começando. No dia 13 de outubro, por certo, teremos muitas comemorações, 40 anos de um dos maiores momentos do futebol brasileiro. E no bloco anterior, o Chico perguntava para o Jair, o Vladimir falou que o time do Corinthians estava com sangue nos olhos. E aí o Chico perguntou, e a ponte do outro lado, como é que estava? E nós vamos nesse bloco também falar de jogo por jogo. E depois mostrar um compacto espetacular para que você relembre ou tome conhecimento pela primeira vez. Como é que estava o vestiário da ponte aí? Olha, é o que eu falei antes. O nosso emocional estava top, estava preparadinho para tentar mais um bom resultado, né? Então, essa expulsão do Rui, acho que foi aos 16 minutos do segundo tempo, né, Matheus? Foi no primeiro tempo. Primeiro tempo, né? Primeiro tempo. Então, isso quebrou um pouquinho a nível de... Até você falou que também, vocês com o sistema de marcação... Até 15 minutos do primeiro tempo. Mas a gente, com menos um, vocês com aquela, né... aquele público todo, né? Aquela empolgação normal de vocês, né? Atrás de um título, há muitos anos que não se ganhava um título. E a Ponte tentando o primeiro títulozinho, a gente foi, né? Mais humildade, né, gente? Mas, assim, como você fez a pergunta do Rui quando virou o jogo, não, o Rui sempre foi um cara normal, assim, vestiário nunca... Mas ele no vestiário estava nervoso? Não. Ele estava... Você reparou se ele estava pondo a chuteira certa? Não, a chuteira era marrom, não é cor-de-rosa como é hoje. A chuteira era marrom, não é? Hoje é rosa. Eu digo o seguinte, se ele molhou o rosto antes de subir, se ele estava rezando, estava tremendo, estava... Olha, a entrada, o aquecimento, a entrada de jogo... Aquele pessoalzinho que tem aquela maninha, um pezinho para frente, pezinho para trás, foi tudo igual, cara. Tudo certinho. Ô Jair,
Teve uma coisa que aconteceu no vestiário... No meu respeito não, né? Não, então vamos tá ver se bom. você lembra dessa história. Num determinado momento, o chefe do policiamento do Morumbi foi conversar com vocês. Conta essa história lá. Não, Por quê? isso aconteceu mesmo. Foi no segundo ou terceiro jogo? Terceiro jogo. Terceiro jogo. Então, o pessoal da polícia, acho que militar, né, entrou no campo, olha, qualquer confusão, qualquer dúvida aí, olha, vocês, portão 4. Caramba, nós estávamos na fase do aquecimento, terminando, porque a gente fazia alongamento, papai, e cumprimentava no campo, né? Zé, para mim, Brasília. A gente não tem certeza que pode garantir a segurança de vocês. Aí o cara já foi lá e deu a segurança, portão 4. Ô, amigo, a gente tá aí atrás do Zé Maria, atrás do Vladimir Basílio, você vem portão 4, cara. O cara quebrou se der qualquer problema. Olha o papo, olha, verdade. Se o Corinthians perder, verdade. Se o Corinthians perder esse jogo, nós não podemos garantir a segurança de ninguém. Tem quase 100 mil pessoas aí. Então, só com qualquer problema, portão 4. Só isso que posso até errando o número, mas portão é aquele. Eu ficar perto do portão, cara. Perto do portão. O cara vem, a gente uma baita de uma decisão, como falou o Zé tem até dúvida, mas eu acho que Copa do Mundo é Copa do Mundo, Zé. Desculpa se a minha, né? Corinthians, baita título, lembra de mim? Fantástico, mas chegar disputando na Copa do Mundo é o Brasil. A responsabilidade, todo, a pressão. Né? Não. Você teve. Fantástico. Zé, vocês três foram fantásticos. Eu fui fantastiquinho, né? Mas podia ser fantasticão. Mas tudo bem. Bondade. Você foi vice-campeão da América com São Caetano, cara. Não, isso aí é um negócio do outro mundo. Não, graças a isso que eu tô falando, cara. Eu peguei nesse jogo, tipo de jogos assim, porque eu formei um computadorzinho aqui e trabalhava o campo, rapaz. Não copiava ninguém, não, rapaz. Eu fazia uns trabalhos. Tá aí, Vladimir, Basílio também me acompanhou também. Basílio foi meu assistente, né? Graças a Deus. Legal. Tive um período bom com ele. Gente, 5 de outubro de 77, a decisão seria em 3 jogos. Se terminasse com o mesmo número de pontos, e lembrando que valiam 2 pontos, o Corinthians levaria vantagem depois de uma prorrogação. E o Corinthians ganhou o primeiro jogo, 5 de outubro de 77. Belo gol do Palinha, né? Morumbi, gol de cara do Palinha. Bateu no rosto dele aos 14 do primeiro tempo. 65.806 pessoas estavam no estádio. Vamos relembrar, Chico? Dá pra gente falar da escalação? Que acho que é legal. Olha lá, Fala do seu Corinthians. Adãozinho, hein? Olha, o Corinthians jogou com Tobias, Zé Maria, Moisés, Zé Eduardo. Hoje tem pizzaria o Zé Eduardo, né? Tem uma bela pizzaria. Verdade? É verdade. E Vladimir, você. O Russo, finado Russo, né? O Luciano Coalhada, que parecia aquele personagem do Chico Anísio. O Basílio e o Palinha. Na frente, o Geraldão e o Adãozinho. Depois entrou o Lance. Por que Adãozinho? Porque ele foi fazer aquela função, porque o forte de vocês eram os dois laterais. Para marcar. Os dois, para marcar. Então, você não falou antes lá que vocês estavam meio preocupados que a gente atacava mais vocês, cara? Você não falou, não avisou, cara? Olha o time da Ponte. Isso também não falou. Olha o time da Ponte. O time da Ponte Carlos, seleção. Vanderlei. Jair. Aí Oscar e Polozzi, seleção. Odilei, que era um monstro. Vanderlei, Marco Aurélio, Lúcio de Carro e Rei Tuta, sendo que desse time, o Carlos até hoje é preparador de goleiros, o Jair Pisseri, técnico, o Oscar foi técnico no Japão, o Vanderlei foi técnico, o Marco Aurélio foi técnico, o Tuta não, né? Tuta não chegou a ser o de cá foi técnico. Tuta hoje é empresário. Foi técnico da base. Técnico da base. Não, foi assistente técnico. Na base. Eu tive uma segunda passagem, ele era meu assistente, Tuta. Então você vê que era um jogador extraordinário. E o Dulcílio Vanderlei Busquilha foi ótimo. Você vê a formação desse pessoal, né? A maioria aí tentou aí, claro, né? Como técnico de futebol, né? E do grupo do Corinthians, Zé Maria, treinador. O Vlad, você não chegou, né, Vlad, a tentar como treinador? Né? Não. Basílio, sim. O Basílio ganhou a taça dos invictos da Casa Esportiva, não ganhou? Zé Maria. Eu fui presidente do sindicato Basílio, dos treinadores. Acho que são os dois, né? São os dois, engraçado. Só eu e o Zé Maria. Fui um pouquinho. Exato. Mas não gostei, não. Não gostou da brincadeira, não. O Basílio ficou mais tempo. Mas vocês veem que aqui era... E o Vladimir foi... Isso tem que ser colocado também um dos líderes da democracia corintiana, mostrando um diferencial de cabeça, de pensamento. Enfim, era um grupo... Mas me respeitava. Tanto que quando acabou a democracia corintiana, você assumiu como treinador, no lugar do Mário Travalheiro. Agora, o que me causa estranheza no Zé é que eu tô
de cabelo branco e o Zé tá de cabelo pretinho. Pô, que história é essa? Cabelo branco? Eu tô de cabelo branco, você tá de cabelo preto. Você conhece um produto chamado... Nemaru? Acontece que eu sou mais novo que vocês, né? Sou mais novo. Alguém lembra por que é que o Palinha jogou esse jogo, fez o gol, esse primeiro? Aí ele jogou o segundo e o Vaguinho entrou no lugar dele e ele não jogou o terceiro. Ele se machucou? Palinha se machucou. Machucou, né? Pra mim, machucou. Por isso que o Vaguinho entrou e fez o gol no segundo jogo. Ele tava com o problema do joelho, né? O primeiro jogo ele fez o gol de cara, né? Que ele dividiu com o zagueiro, bateu, o Carlos chutou, bateu no rosto dele, ele fez o gol. Mas ele ficou no campo, tudo, Aí, mas ele saiu com tipo de uma contratura. Ele estava com uma contratura. Mas aí ele veio pro segundo jogo. Mas já ele no não primeiro aguentou. ele já saiu com problema. Já saiu com problema. Aí no segundo jogo ele foi pro campo, tudo, mas ele não aguentou. E aí que o Vaguinho entrou. Tanto é que o Vaguinho queria que desse a camisa 7 para ele, né? E eles deram justo para mim a camisa 7 também. Mas aquilo lá era... Mas isso em que jogo? No primeiro e no segundo também. Você também jogou de 7? Joguei de 7. Você fez o gol com a 8. Eu fiz o gol com a 8 porque, veja bem, o Odilei e o Jair era a válvula de escape que eles tinham. De cá punha os dois para trabalhar e né? Sufoco pro Zé Maria, sufoco pro Vladimir. Eles apareciam toda hora para fazer uma triangulação e o toque de bola. Eles envolviam qualquer equipe com eles. Eu tenho a unha aqui, eu toquei 3 vezes. É tanto totozinho por cima do Vladimir, que eu não escorria muito. Dava tanto totozinho, vai. Escorria demais. Acelerava, assim, né? Mas eles se marcavam muito bem. Os dois eram terríveis, assim, a nível de... Olha, tá aí, né? Os dois, seleção brasileira. Mas, viu, Flávio, o Odilei, ele não se deu bem, porque ele estava acostumado a jogar solto. O Jair não, tanto é que o Jair tinha facilidade, o Jair vinha pro meio. E o Odilei não. Pegou uma faixa do campo e ali ele dificultava para qualquer ali time ele que comandava, jogasse, entendeu? Mas se você pensar bem, Basílio, o Zé Maria também não era muito de fechar pelo meio, né? Eu me lembro que você fez um gol contra o Internacional em 76, no Morumbi. Você cortou, você entrou pelo meio, né? Como se fosse um ponta direita, uma ponta de lança, né? Pela direita. E chegou e deu uma cacetada e fez 1-0. Mas talvez seja um dos raros gols que você fez assim, mais pelo meio, né, Zé? Aquele jogo foi um jogo atípico, né? Eu ganhei uma bola dividida lá na lateral. Fez uma tabela com o Palinha, inclusive. Aí o Palinha tocou já na entrada da área, o Manga era goleiro, né? O Manga era o goleiro. Aliás, eu tenho que acrescentar aqui que o cruzamento do Zé era meio gol. É verdade. O Zé... Ele metia molinha, sabe? Molinha e saindo do goleiro pro atacante se ficou em Copa do Mundo então, também, cruzamento. Mas era um treinamento que a gente fazia. Então, Zé, mas agora o cruzamento era a bola perfeito. dentro da ambulância. Viu, Rodrigo? Os caras hoje estão cruzando a bola tá entrando dentro da ambulância. Na Ponte Preta foi... Teve um jogo, foi assim. Uma coisa pra vocês, O cara cruzou, é uma coisa se bem tivesse o cara na curiosa. ambulância... Ia dar alguma coisa na cabeça do motorista, a bola passa por dentro da ambulância. A gente vê aqui tanto jogador né? de alto nível e pouquíssimos tiveram uma sequência familiar no futebol. O Gabriel, sim, com o Vladimir, mas depois os outros não teve. O Jair, Basílio, Zé Maria, e desse pessoal aqui, nenhum teve filho jogador, né? Mas todos nós queríamos, ó, Basílio. Mas eles queriam. Quem manda... Eles queriam, né? Eles queriam ser jogador. Eu queria ver o meu garoto aí, duas faculdades. Mas não tinha o dom, não tem o dom. Gostaria, né? Eu vou falar pelo meu, né? Ele lá em cima que dá o dom. O Fernando acabou virando professor de educação física e... Que é ótimo. E ele é de primeiríssimo para um outro lado que eu falava para ele. Queria ser goleiro. Eu falei, goleiro é ruim. Vai numa boa. Estuda porque... Não vai ser igual o pai. O jogador que tem filho geralmente tem aquelas tem a marca, indiferença. Então, mas, marca... José, você vê que o ano passado o Botafogo perdeu o técnico... O Ricardo Gomes. O Ricardo Gomes para São Paulo e assumiu o filho do Jairzinho. E ele fez uma campanha brilhante pelo Botafogo. Mas ele já trabalhava na base. Mas ele não foi jogador também. O filho do Jairzinho não foi jogador. Não foi jogador. Ele jogou fora do país, o filho dele. O
Jairzinho acho que jogou fora do país. Jogou futebol, sim. Filho do Jairzinho. Jair. Jogou fora do país. Ele fez um estudo sobre o futebol. Não, ele é muito estudioso. Sim, é muito estudioso. Ele se aperfeiçoou, ele não caiu de paraquedas. Não. Ele fez um trabalho. Ele foi auxiliar do Gabriel do Botafogo, aliás, e o Estevão levou ele para todo lado. Tecnicamente ele era melhor que eu. Realmente um cara Ô, diferente. Flávio, e a gente não pode fazer justiça ao Vladimir, que tem o Gabriel que fez sucesso no mundo inteiro, né? Exatamente, o Gabriel, tecnicamente, ele era melhor que eu. Tá jogando melhor que Estados você? Unidos, né? Melhor que eu. Ah, não é, né? Isso aí é coisa de pai, né? Isso é coisa de Não, Pegou uma não geração é coisa de diferente. pai, não, O Gabriel já veio nesse avanço do ala. Ele já era um jogador de meio de campo para frente. Ele veio numa geração que não tinham pontas, exímios pontas para marcar, entendeu? Ponta esquerda e ponta direita. Nossa. Quantos que nós pegamos e que eram imarcáveis, não era? Você falou do Lúcio. Eram difíceis para marcar. Agora, nós estamos falando de 77 e um pouquinho antes ou um pouquinho depois, se eu não vou lembrar, você vai me ajudar, o Vladimir era titular da seleção brasileira do Oswaldo Brandão. Perfeito. E o Brandão caiu porque ele insistia em te colocar como titular e cobravam que entrasse o Marinho Chagas, que jogava pra caramba, mas era diferente de você. Você era mais marcador e ele era mais ofensivo. Nós estamos só porque você falou da transição e teu filho era mais pro Marinho Chagas do que pra você como jogador. Essa história foi antes ou depois dessa decisão? Da tua presença na seleção e da queda do Brandão? Ah, foi antes. Foi antes? Foi antes. Mas foi mais ou menos no mesmo ano, foi mais ou menos na mesma época. Eu diria que mais ou menos no mesmo período, vai. Mais ou menos no mesmo período. Foi uma coisa frustrante para você, que você jogava muita bola e aí apareceu um cara que também era um grande jogador, mas era outro estilo. E deve ser uma coisa meio complicada isso. Né? Eu tenho que admitir que daquela seleção que estávamos os três, eu, Marinho e Marco Antônio. Os três estavam na seleção. Eu era o melhor marcador. Mas isso é óbvio que é opção do treinador. Tanto é que lá na Colômbia, quem jogou fui eu. Isso. E aí quando empatou, vejam só. Porque eu marquei o Pelé da Colômbia, que era o Willy Martins lá, o ponta direita, que era o rei lá. O Brasil empatou com a Colômbia e caiu o técnico. Hoje, se ele empatar com a Colômbia, claro que agora com o Tite mudou um pouquinho. Mas antes de empatasse com a Colômbia, a gente ficava de joelho agradecendo. Mas, Flávio, não fugindo um pouco de 77, mas me desculpe, um dos gols mais bonitos que eu vi... Foi o meu. Não. Eu fiz um gol no Corinthians aí, 77. Não, você fez gols lindos, Jair. Mas o mais bonito que eu vi na minha vida foi o do Vladimir. O Vladimir de bicicleta. Contra o Tiradentes. Contra o Tiradentes. É verdade. Foi um gol espetacular. A leitura, né? Que o Paulo Egídio, eu toquei pra ele, na hora que ele foi pro fundo, eu virei. Eu fui pra área, né? E virei, assim, de costas pro gol, a bola veio aqui. Abaixou o Leônidas. Eu não vi, mas parabéns, filha da mãe. Olha agora, aqui, me tira uma dúvida só. O cara tem que subir para cabecear antes do cruzamento ou tem que subir junto com o cruzamento? O tempo por exemplo, bola, né? Essa bicicleta que você deu. Essa bicicleta que você deu, que você disse que o Paulo Sérgio foi para a linha de fundo e cruzou. Exatamente. E quando você percebeu que Paulo você ia pegar Egídio, a bola? na verdade. O Paulo Egídio. Quando é que você percebeu? Qual é o time que você tem? É instinto ou dá para treinar isso aí? Isso foi instinto, isso aí não se treina. Isso não se treina. Quando ele chegou no fundo, eu virei de costas pro gol. Isso é qualidade. Eu estava de frente, aí virei de costas pro gol. Puta, ele meteu qualificação, mas pode ver que o Vladimir já vinha dando piruleta desde o meio campo. Esse é o tempo, né, Zé? Você tá chamando, você quer dizer que ele estava no circo? Isso aí, mas aí, olha aí, gente, isso é uma coisa legal. O Vladimir falou que teve instinto de fazer a jogada como o Zé chegava na linha de fundo e já batia instintivamente, você não parava para pensar. Era muito difícil. Era uma coisa assim, o Jair era a mesma coisa, o Basílio era a mesma coisa. Mas você batia sempre com efeito, né, Zé? Exato. Chegava na linha de fundo, você trava... É que o Zé chegava de cabeça em pé, olhava. Por isso que ele tinha essa facilidade. Tinha referência. Quem vinha o primeiro pau, segundo pau no meio. Você olhava. Aí tá a Às vezes nem olhava, porque a gente sabia que alguém tinha que estar lá, porque senão tinha cobrança. Isso aí, você adquire com treino, você nasce com isso, porque a gente vê hoje, o Jair falou uma verdade. Hoje o cruzamento, ele é terrível. O cara não sabe bater na bola. Você já vem com essas... Mas você vai repetitivo, então, aí vai pegando mais jeitinho, né, Zé? Isso tem a ver com várzea, que todos vocês jogaram na várzea.
Pode se preparar um jogador para fazer isso? Como é que é essa história, já que hoje a gente realmente encontra jogador com mais condição física, corre mais que vocês corriam, ok. Mas ele não tem a mesma técnica que vocês. Por que no modo de entender de vocês? Posso dar uma... Claro. Não é nada contra o que está acontecendo hoje, mas, repito mais uma vez, tenho assistido alguns jogos da Ponte e a gente vê o pessoal fisicamente aí correndo 12 quilômetros, né? É muita coisa, não dá tempo às vezes para você pensar, cara. Então, nós pelo menos, eu sabia a hora que eu tinha que ir para o ataque, né? E o que eu iria fazer no fundo do campo, mesma coisa o Zé, né? Nós não era toda hora também para o ataque, não. Era o momento certinho e fazer as coisas, né? Uma vez ou hoje, outra. Eu falei, o rapaz aí, hoje até está no Flamengo, lateral direito, esqueço o nome. Ele foi infeliz contra um jogo que eu fui assistir. Ponte, não sei se foi um time em Santa Catarina, ele foi cruzar, mas tinha uma força, me entende? A força é hoje, está jogando no Flamengo, é titular do Flamengo. Ele foi cruzar uma bola e mandou a bola dentro da ambulância. Né? Nunca ia acontecer comigo, com o Zé, com o Vladimir. Né? Não iria acontecer isso daí. Porque nós tínhamos um jeitinho, né, Rama? Eu cruzava a bola. E uma velocidade menor, né? Eu cruzava uma bola para alguém cabecear, cara. Não cruzava a bola ali para zagueiro tirar e eu sair correr para trás outra vez, não. A gente fazia treinamentos táticos, né, Vladimir? Essas repetições, muitas repetições, né? Mas agora, aprender futebol, escola de futebol, estudar futebol, é uma distância muito grande, viu? É uma distância muito grande. Aí, tem gente... eu fui fazer os treinadores hoje vão na Itália falar com... Guardiola, em Portugal, fala com o Mourinho, que eles vão na praia, fica tomando um chopinho, aí fala que foi fazer estágio em Roma. Que é isso? Vou fazer estágio com o Mourinho, vou fazer Guardiola. Que eu aprendi o que com o Guardiola? Vou ler o livro do Guardiola. Respeito, um baita treinador. Mas o que manda é meu computadorzinho. Aqui que manda, cara, não tem essa. Pô, os brasileiros são... Tem, né, gente... Agora, eu não digo tanto hoje, que infelizmente... Mas você sabe o que é isso, Jair? Isso é personalidade. Isso que o jogador brasileiro hoje perdeu. Perdeu um pouco de personalidade. O técnico brasileiro também perdeu a personalidade. Antigamente, vocês estavam se lixando para o futebol europeu. Faziam o que tinha que fazer em campo e estava tudo resolvido. E dessa vez não. Agora não, eu vou ver o que o europeu está fazendo, para eu fazer igual. E não é assim. E você saía... A geração de vocês não era assim. Na minha concepção, não era assim. Expressão da cultura de um povo. Faculdade, dá para estudar muito? E a gente... Não adianta. Tem 8 anos para estudar, fazer faculdade. Eu estive numa seleção e o treinador pedia para a gente cruzar 100 vezes. Seu Oswaldo? Não. Não era seu Oswaldo. Cruzava 100 vezes. Chegava no jogo, não saía uma certa. Sabe? Então, eu acho que o treino é muito relativo. Eu nunca treinei as minhas jogadas, entendeu? Eu nunca treinava as minhas jogadas. Na hora você improvisava. Não, lógico. Isso aí é momento, é o local que você está em campo, enfim. Fração de segundos que você tem que resolver. E, para mim, o treinamento é o que menos entra Tira o talento? O treinamento tira o talento? Ele dá condição, hein? Ele dá condição. Ele dá referência, melhor. Ele dá... na época, a gente apoiava muito pouco. O lateral ali tinha uma função diferente. Ele mais marcava e cobria do que apoiava. E a gente tinha referências na frente. Por exemplo, o ponto era a nossa referência. Dificilmente a gente passava do ponto. A gente jogava sempre apoiando o ponto. Depois que foi mudando, a gente ia 2 ou 3 vezes. E você tinha que ir bem. Então a gente fazia muitos treinamentos no jogo e você tinha referências também dentro da área. Que eram jogadas que eram contra-ataque e você sempre alcançava 2 jogadores. Aquele gol da Copa de 74, tira um pouco essa dúvida para mim. Você disparou pela lateral direita contra a Argentina. Aquilo foi um pouco do que o Vladimir falou. Intuição. Mas você viu o Jairzinho entrar? Futebol... Depois eu vi. Primeiro, quando o goleiro pegou a bola, eu estava numa posição. Eu senti que ele ia jogar para lateral. Então eu já saí antecipando, dando um carrinho, né? E aí estiquei na frente e olhei para o Jair. O Jair vinha vindo. Aí eu falei, vou cruzar por cima do cara que está na frente, virando, saindo do gol, porque senão o goleiro pega. E fui muito feliz. Nossa. Mas tem uma referência muito boa que você disse aí. Sobre a várzea. Eu falo por mim. Porque a várzea me deu um aprendizado muito rápido. Porque eu, com 13, 14 anos, eu já estava jogando no primeiro quadro, de adultos,
aonde o Jair também veio da Barra Funda ali com diversos times. E eu era macho, hein? Barra Funda... Mas você, o cara para jogar na Várzea não era para qualquer um, não. Ali, querendo ou não, Flávio, é um aprendizado muito. Você com 12, 13 anos, se você estiver jogando no meio de adultos... E era muita malandragem. Você vai aprendendo muito mais do lado da malandragem que o Zé está falando, é do lado positivo. Claro. De você usar o corpo para saber proteger uma bola ou outra. Agora, a criatividade do jogador brasileiro... Campo ruim, você tem que se adaptar ao campo ruim, jogar na subida. Só jogávamos com campo ruim, você entendeu? São Caetano é assim. Mas tudo isso, eu acredito assim, que hoje... usa-se muito mais a ocupação dos espaços, que eles falam tanto, e não tem mais um pensador. Hoje o pensador, porque eu estou vendo aqui dentro do campeonato brasileiro, que eu vi agora no ano de 2014, 2015, 2016... Do Santos? Não, é o... Do Santos, no caso? Não, era do Corinthians, que é do Grêmio. O Douglas. O Douglas é o que faz a bola passar para todo mundo e eu acho que é uma referência que tem, entendeu? Então não tem mais jogador com essa qualidade. Você pode buscar aí, você vê no Santos, tem um Renato, né? Que o Renato é praticamente que eles falam que ele joga de terno mesmo. Joga de terno. A gente vê ele jogando de terno, cartola e tudo. Mas ele faz os moleques fazerem a bola chegar com uma facilidade. Por isso que a gente vê, mas é muito raro você ver, dentro da própria seleção nossa, a gente encontra uma certa dificuldade, jogadores que têm essa qualidade. Olha, vamos falar do dia 9 de outubro de 77, o maior público da história do Morumbi. Foi o único dia em que o Morumbi provou que tinha capacidade para 150 mil pessoas. Naquele dia... nós tivemos público oficial, pagantes 138.032, menores credenciados, que era o negócio da época, 8.050. É verdade. Isso significaram, oficialmente, 146.082 que passaram pela bilheteria, tudo bonitinho, mais um monte de sapos, mais imprensa, mais não sei o quê. Ou seja, aqui faltou menos de 4 mil pessoas. É claro que tinha mais de 150 mil pessoas no Morumbi naquele dia. Foi o dia onde o Morumbi, não. É realmente o maior estádio particular do mundo, que na época o São Paulo dizia que era, mas era difícil colocar. Colocava 100, 110, 120, mas 150 foi só nesse dia. 2-1 para a Ponte. O Corinthians fez 1-0 com o Vaguinho e depois a Ponte virou com o Rui Rei e depois com o Dicá. Foi dessa maneira. Aliás, o Dicá empatou e depois o Rui Rei fez o segundo gol. O Dicá empatou e o Rui Rei fez o segundo gol aos 38 do segundo tempo. Chico, como é que jogou o Corinthians naquele dia? Olha, o Corinthians naquele dia jogou com o Jairo no gol, grande Jairo, né? Bom goleiro. O precursor do Dida, né? Precursor do Dida. O Zé Maria, o Moisés, o Zé Eduardo. Moisés e Zé Eduardo jogaram todos os jogos, né? E o Vladimir. A zaga sempre aquela, né? Sempre aquela. Tinha Ademir? Tinha Ademir? Ademir Gonçalves. Jogou o último jogo. Jogou o último jogo, mas o Zé Eduardo era o titular. Era o titular. No meio campo, Russo, finado Russo, Luciano, depois Adãozinho, Romeu, Basílio e Palinha, depois Vaguinho, que fez o gol. E Geraldão, lá na frente os dois. Era 4-4-2, né? Mas não tem... Não. E a Ponte não mudou muito, não. Ponte, Carlos, Jair, Oscar, Polozzi e Odirley, Vanderlei, Marco Aurélio de Carlos, Lúcio, Rui Rei, depois entrou Elinho, Tuta e Parraga. Foi para segurar quando fez o 2-1. Eita, timaço, é? Esse Parraga jogava novela, hein? Demais, hein? Esse Parraga jogava bem. Não, mas era um negócio. A gente sabia que esse time da Ponte era difícil. Aí, gente, é muito falar, você está falando assim, sistema, 4, né? Não, olha, tem hora que chega vai na frente, né? É verdade. Agora, pelo Corinthians, assim, o Zé e o Vladimir já, né, se seguravam um pouquinho mais. Ficavam mais. O tipo é um pouquinho diferente, né? Dificilmente passava pelos pontos. Drible para Vladimir era difícil, o Zé também tinha uma força, o Zé era impressionante, né, cara? Mas eu acho que a gente passava muito mais o meio campo do que eles. Sim, esse segundo jogo, sim. Né? Nada que nós éramos os melhores, assim. Mas a gente tinha um sistema, né, Zé? Então isso era um sistema, né? Ô, Jair, agora aqui tem um detalhe interessantíssimo. O árbitro desse jogo foi o Romualdo Herpe Filho. Na verdade, esse era o jogo para acabar o campeonato. Por isso que tinha mais gente nesse jogo do que no terceiro.
Terceiro corintiano já ficou meio ressabiado. Ganhou o primeiro, se ganhasse o segundo, eu fiquei frustrado. Resolvido. Eu fiquei frustrado, eu achava que o Corinthians ia ser campeão domingo. O árbitro era o Romualdo Arpe Filho. Quando o Vaguinho fez o primeiro gol, houve uma grande reclamação de que ele estava em impedimento. Isso, da Ponte. De e a partir dali, o time da Ponte tomou conta do Romualdo. Foi pra cima dele de todo jeito. Ficou o olho vermelho do nosso lado. Olha, me falou que o time dele ficou o olho vermelho, então ficou o olho vermelho do nosso lado. Mas foi isso? Não, você acha que... Não, é a mesma coisa do... É fácil hoje falar do Cid. Não vamos jogar... Não, mas nesse jogo, o Ponte deitou e rolou em cima do Romualdo, né? Não. Deitamos e rolamos em cima dele. Vocês não deram uma peitada também. nele, não? Não deram uma peitada nele? Ele era muito grande. O Romualdo não. Tô falando do Romualdo. Segundo jogo. Tinha. Por quê? Eu tô dizendo isso, sabe por quê? Porque eu perguntei pro Ducídio por que ele deu o cartão amarelo logo o cartão vermelho logo no começo do jogo do terceiro jogo. Eu ouvi falar umas bobagens. E uma das explicações, ele falou o seguinte: no segundo jogo, que era o Romualdo, tava fraquinho e tal, quando a Ponte ganhou moral com a reclamação e tal, eles tomaram conta do Romualdo. Falei, e de mim não vai tomar, quem facilitar eu vou pra cima. E aí o Ducídio entendeu que o Rui estava querendo folgar e tal, não sei o quê. Então ele já quis tomar conta do jogo. Essa foi a história que o Ducídio me contou. Que no segundo jogo o time da Ponte deitou em cima do Romualdo, além de jogar muita bola, né? O time jogou realmente um grande futebol. Não, voltando, a gente vai ser muito repetitivo isso aí. Nós éramos baita num time com o Rui. Tirou o Rui, eles vieram para cima de uma certa... A gente não tinha nem condição de passar o meio campo. Eu não chegava nunca perto do Vladimir. Ao contrário, até o Vladimir no último... No gol ali, estava próximo. Eu tive a oportunidade de fazer deu essa chance, né? Então, isso atrapalhou muito a gente, né? Agora, o que aconteceu com o Ducídio, o que não aconteceu, a expulsão do Rui, se ele poderia levar uma boa... Mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho, gente. Deixar... Bom, na próxima, né? Pumba! Ficamos no segundo jogo. Atrapalhou muito, cara. O Corinthians virou campeão, né? Porque o 42 do primeiro tempo. No segundo tempo, de cá fez aos 22 e o Rui fez aos 38. Muito bem. Quando acabou o jogo, e aí o Chico falou, né? Como é que estava o vestiário? O Corinthians entrou para ser campeão naquele dia. Vanderlei Nogueira, que faz o Mesa Redonda, desceu de helicóptero com a taça e tal. Tudo resolvido. Né? Uma festa, Morumbi com 150 pessoas. Vanderlei Nogueira. Vanderlei Nogueira desceu já era com a uma promoção da Jovem Pan. Uma promoção da Jovem Pan, um negócio espetacular. Aí acabou o jogo, o Corinthians perdeu. E tinha aquele drama de 22 para 23 anos sem ganhar nada e tal. Como é que foi o vestiário quando acabou aquele jogo, Vladimir? Foi uma... caramba, não, o nosso vestiário foi o... Mas que foi um bom jogo, foi, né, Vlad? Sim, foi um baita jogo. Perder faz parte, eles não esperavam isso. A gente, de uma certa forma, esperava, só que eu diria que nós entramos com um excesso de confiança, um pouquinho de excesso de confiança. Nós ganhamos o primeiro, vamos matar nesse segundo jogo. Sai na frente no segundo ainda. Saímos na frente, vamos matar nesse jogo. Isso fez com que a Ponte Mas foi tática do seu Zé. Deixa eles fazer o primeiro que a gente vai acompanhar esses caras aí. E o que o Brandão falou para vocês? Que ele era muito experiente. É bom lembrar, quando o Chico falou de 54, que o Corinthians ganhou, que era o Brandão também, o técnico de 54. E ele voltou para tentar dar de volta o título. Como foi? Dá para lembrar o que ele falou para dar uma acalmada em vocês? Ele procurou elevar o moral, né? Moral de todo mundo. O Sr. Oswaldo Brandão, ele tinha essa... Ele era um pai pra gente. Ele tinha esse aspecto paternalista. Ele procurou tranquilizar todo mundo. Então ele procurou tranquilizar e falou, não, que a gente vai virar, que a gente... o tempo todo, ele discursou nesse nível, de que a gente... iria virar. A gente entrou confiante para o segundo tempo. Não, mas é normal até. Você ganha a primeira, é óbvio que você vai... Você dá uma relaxadinha. Emocionalmente, você vai para rachar mesmo no segundo jogo. A mesma coisa aconteceu com a gente. Como nós ganhamos o segundo com 150 mil pessoas, nós pensamos assim... É por isso que eu fiz a pergunta para você. Vocês não sabiam da marcação que nós iríamos exercer em cima de vocês. Tanto é que acho que de 10 a 15 minutos...
Nós já tínhamos chutado bola na trave, bola com o Carlos fazendo Isso é defesa verdade, e tudo, isso é verdade. você entendeu? Com 10 minutos de jogo. Aí é que tá. Você confessou, e o Zé também, coincidentemente, vocês dois saíram machucados, né? Sim. Aí você, como é que foi? Você fez tratamento, perdeu o jogo, cabeça inchada e ainda com dor. O que você fez naquela noite depois da derrota? Não, depois da derrota... Era dor, né? Acho que não era nem lesão, né? A gente sentiu uma dor que poderia até atrapalhar. Mas isso nós fomos sentir só na segunda-feira, quando nós voltamos para treinar. Só que no domingo, depois do jogo, os apressadinhos, não sei se o Zé veio, sei que vim eu, Moisés, Russo, Ademir, entramos na perua, quase que os caras viram a perua, mas não sabia que tinha jogador. Eles davam cada porrada assim na perua. Eles quem? Os torcedores. Por quê? Porque eles não, nós estávamos do lado de fora, entendeu? Nós saímos do Morumbi, mas saímos dentro da perua. E a perua ficou parado no trânsito lá. E os caras saíram revoltados e dando porrada. Não sabia que tinha jogador ali. Não, se soubesse, eles viravam. Né? Ah, eu não sei, né? O Moisés só falava assim, vamos ficar quietinhos, não façam nada, deixa eles virarem a perua, não façam nada. O xerife vamos manter a calma. Xerife, na hora virou... Mas eu não sabia disso aí, não. Opa, passamos um sufoco que você não imagina. Mas tinha o símbolo do Corinthians na perua? Não. Aí que tá, aquelas peruas que o clube tinha lá, que o clube comprou, pô, se eu não me engano, tinha nenhuma promoção identidade. que teve que o clube fez carnê, sei lá, tinha umas peruas do clube que não tinha o símbolo. Realmente foi outros tempos, né? Os caras iam embora de perua, mesmo se for. Esse era o Vicente Mateus. Sabe por quê? Nós concentrávamos 2 dias antes do jogo, entendeu? Aí, como a gente sabia que na segunda-feira nós teríamos que apresentar, vamos embora, vamos na perua, vamos, não sei o quê. Aí arrumamos um lugar e nós fomos. Saímos desse pessoal aí. Só que ele tá parado do lado de fora, que não podia, e os caras olhavam, batiam assim, se não ganhar o outro jogo, e sacudia a perua. Você tava na perua, Zé? Não, tava eu, o Russo, Moisés, Ademir. Eu não sei se Geraldão também estava. Eu sei que foi uns 6, 7 jogadores. Aí, pô... A cabecinha do Basílio na perua. Não, que isso. Pô, na hora que o Moisés... Aí todo mundo tomou o jogo. Na hora que o Moisés falou assim... Fiquem quietos, não abram o vidro, deixa ele... Opa, ele machão, ficamos tudo caladinho. Quando a perua começou a andar para subir aquele negócio do Morumbi ali, foi mais aí vocês falaram assim, pode vir. Tá? Não. Mas aí, na segunda-feira foi quando nós fomos fazer um treinamento lá, que eu senti, né, e o Zé também. Aí, ficou... Nós fazíamos tratamento e treinávamos, né? Mas foi uma dúvida só, né? Mas jamais ia deixar ele entrar naquele jogo. O jogo desse não dá pra deixar, né? Mas olha o que ele significa. 40 anos depois nós estamos falando dele. Uma história. Ô, Vladimir, fala uma coisa pra mim. Você dormiu depois dessa derrota? Conseguiu dormir? Não, fui dormir quase 5 horas da manhã. Mas você estava em casa, né? Não, estava em casa. Bom. Não, tô perguntando. Você não estava? Eu? Pô, nem saí. Não consegui fui direto dormir. Pra casa da minha noiva, que eu namorava. Fui direto pra casa dela, depois eles me levaram embora pra casa, entendeu? Mas só que eles falaram, vamos comer pizza, eu falei, você é louca, comer pizza, não boto nem a cara pra fora, pode ser era só obrigado pra mim, levava eles pra Campinas comer pizza. Aí, ó. Amigo lá, cara. Olha, aí chegou o dia 13 de outubro de 77, um dia mágico pro futebol, sem dúvida. Era uma quinta-feira, Dulcídio e Vanderlei Bosquilha no apito, 86.677 torcedores, a ponte com Carlos, Jair, Oscar Polozzi e Ângelo, que o Odilei estava suspenso, Vanderlei, Marco Aurélio de cá, Lúcio, Rui Rei e Tuta, depois Parraga. E o Corinthians, Chico? Tobias voltou pro gol, né, no lugar do Jairo. Zé Maria, Moisés, que entrou na posição... Aqui. Não, ele voltou normal. Entrou no lugar do Zé Ademir que entrou. O Moisés e o Ademir entrou no lugar do Zé Eduardo. E o Vladimir. E eu me lembro bem que a sentada do Ademir deixou todo mundo preocupado. Falei assim, putz, vida, mas que será que esse Ademir vai fazer, né? Contra o ataque da ponte, que era um ataque avassalador, né? Como é que ele vai parar os caras? Só se for na porrada. Foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Aí depois, Russo, de novo, grande Russo, Luciano Coalhada,
e o Basílio. E na frente, Vaguinho, Geraldão e Romeu. O Palinha está machucado, fora de combate, o Eduardo tomou o 3º cartão. Aliás, desse jogo, a minha modesta análise, pelo que eu me lembro do Vaguinho muito bem. Vamos conferir? Bem. Vamos conferir. Imagens maravilhosas, históricas, narração histórica, momento muito legal para a gente relembrar. Vamos voltar no tempo, quase 40 anos, 13 de outubro de 77, um jogo mitológico, a partir de agora no Mesa Redonda. Flávio, posso só complementar só rapidinho? Flávio, nós falamos da expulsão do Rui, né? Mas teve outro detalhe importante aí, o Rui e um apito. Não sei quem que foi arrumar vários apitos lá. Quem foi que arrumou esses apitos? Foi você, né, cara? Eu que fui na Casa Verde, peguei o apito e dei pra rapaziada. De samba lá. Que é isso? Eu tô com um zumbi no ouvido até hoje. Daquela... Não sei quantos mil apitos. Pegava na bola, tinha muito apita. Que é isso? Vamos ver se a gente consegue perceber isso nesse jogo fantástico que a gente mostra a partir de agora. Bosquilha faz o sinal de positivo ao arqueiro Tobias, também ao arqueiro Carlos. Ele é focalizado agora pelas câmeras da Rede Gazeta de televisão. Chamando os dois capitães. Chamou Vanderlei e Zé Maria. Perfeitamente. Isso, inclusive, é ordem do comando aqui da Polícia Militar. Agora, nós batemos um papão com ele, né, Peirão? Nós dois. E sentimos o seu Bosquilha absolutamente tranquilo. Eu perguntava sobre o problema da concentração. Ele disse que não foi para concentração, que ele teve que fazer exame na faculdade, que, aliás, foi muito bem. E tá aí o seu Bosquilha muito tranquilo. Garoto Vladimir, trabalhando com o Basílio, fechando com o Romeu. Romeu a Luciano, bom momento para o Corinthians, experimentou e a bola foi à trave. Rebote para Carlos. É gol, quase. Essa eu fui, nessa eu entrei. Faz o domínio, Geraldão, cruzou de pé esquerdo. Ora aí o Romeu amortecendo para Vaguinho. Basílio por trás de pé esquerdo. Que linda defesa de Carlos, Milton. Vamos ver o toque de Rui Rei no lance. Perfeito até aqui o Ducido. Opa, olha o Rui Rei. Aí não, meu filho. Vai brincar com o Ducido, vai sobrar pra você, meu filho. Vai sobrar pra você. Olha, já recebeu o amarelo e o vermelho tá na mão, hein? Tá expulso o Rui Rei. Tá expulso o Rui Rei. Tá expulso o Rui Rei. Porque recebeu o amarelo e tentou discutir com o seu Ducido Vanderlei Bosquilha. Tá expulso. Atenção, vai pra agressão. Tá expulso o Rui Rei. Tá certo. O senhor Ducido Vanderlei Bosquilha não é Romualdo Arpe Filho. O senhor Rui Rei, já no outro jogo, mostrou-se irresponsável ao extremo. Eu disse, ele marcou o gol da vitória da Ponte Preta, mas ele perturbou, ele foi um zagueiro do Corinthians. Ele ajudou o Corinthians naquela partida de tanta cotovelada, de tanta catimba. E agora ele quis folgar com a cara do Ducido, que já o tinha avisado pelo lance anterior. Geraldão vai para a tentativa de cabeceio, de puxeta, linda, mas a defesa de Carlos foi um negócio de cinema, Milton. Sensacional, Geraldão, espetacular, Carlos. De puxeta ele foi de braço direito e jogou para escanteio. Ademir. Final do primeiro tempo, a movimentação dos companheiros Rubens Pet e Milton Willis. Basílio, Vaguinho. Boa passagem por Ângelo, ainda Vaguinho. Vai. Vaguinho ficou caído, só esperando a aproximação. E... Ali o Basílio foi lá provocar. Agora vamos ver com a atitude do Bosquilha. Vamos ver. Amarelo para Oscar. O Basílio deu um pontapé em alguém aí, pelo menos eu vi aqui. Mostrou, né? E o Ducido estava muito bem colocado. Muito bem colocado. Lance de expulsão. Vladimir, Zé Maria. Problema para o narrador, eu solicitaria a colaboração dos companheiros aí de baixo, colocar uma bandeira do Corinthians em cima do relógio, que nós nos valemos para determinar o tempo de jogo. Correto, Pet? Você dá uma ajuda, tá bom? Nós estamos com 2 minutos, cara. Muito obrigado. Basílio. Geraldão, Romeu, veja o Vaguinho pedindo, Romeu lançando para a penetração de Luciano, que poderia ser excelente. A bola bateu, ainda está com o Luciano. Lance para Rubens Pet. Para mim, jogada normal, já que a tentativa, o objetivo era a bola. Luciano se atrapalhou. Russo
Olha Zé Maria chegando. Carlos, que linda saída de meta. Ainda Carlos. Cruzamento de Vaguinho. Romeu. Bola voltou para Romeu. Uma bomba bateu em Luciano. É um bom momento para o Corinthians aos 36 dessa complementar. 0-0. O gol está contido na garganta de 90 mil pessoas aqui no Morumbi. Cobrou Zé Maria caprichando. A bola bateu na trave, agora acontece, ainda não foi, agora sim. É gol! Basílio número 8. A bola foi à trave, Vladimir tentou, Basílio no rebote. 1 Corinthians, 0 Ponte Preta, Pet. Ela foi à trave, Vladimir tentou, apareceu o Basílio e acabou guardando. 1-0 Corinthians, nós estamos com 36 minutos. A história se repetiu no aspecto da dificuldade que o Corinthians teve de fazer o gol. Teve aquela bola na trave no primeiro tempo, agora a bola pererecou, bateu na trave, não entrava nunca a bola. Finalmente entrou, fazendo justiça ao Corinthians, que realmente jogou melhor do que a Ponte Preta. O grito que estava contido na torcida há 22 anos. Corinthians campeão, 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 o senhor ouve agora aqui no Morumbi. E o tempo do jogo, Pet. A bandeira voltou a cobrir o placar. Atenção, 39-30. Caninha doçura da terra. Saúde, Brasil. E olha ali, um desentendimento. Olha aí, estou querendo sair. Tem mais um expulso aqui. Oscar e Geraldão expulso. É o tal negócio. Provocaram o Geraldão acabou entrando nessa. Oscar e Geraldão pela... Deixa eu ver se é isso mesmo. O Geraldão pelo Corinthians, agora virou. Virou bagunça. Vai melar. É o Vanderlei que deu, hein? Vanderlei que deu. Olha aí de cá atrás do Basílio. O problema da ponte é o Basílio. Olha aí, Milton. Agora no seu setor aí. Eles estão querendo caçar o Basílio. Olha aí, agora é isso que caso de cartãozinho. Tem que dar o cartão vermelho que ele agrediu. Foi agredido o Ademir pelo Polozzi. Mosqueira já está arredondando o seu cronômetro. A torcida corintiana já está entoando. Salve o Corinthians, campeão dos campeões. Corinthians chegando lá. Cruzamento para Ângelo. Toque do Ângelo. Da Maria. Lucídio vai pegar a bola e vai acabar o jogo. Atenção, Corinthians! Corinthians campeão paulista de futebol. Rubens, Pet, Milton, Emil na grande festa. Vai lá. Daí, eu tô aqui com o Vladimir. Tentaram agredir o Bosquila. Foi o jogador da Ponte. Tentou agredir o Bosquila. Eu falo aqui com o Romeu. Romeu, como é que é, velho? Campeão paulista para os amigos da TV Gazeta. Olha, o nosso time merece. Eu disse que o nosso time tinha condições de ser campeão, que nós íamos mostrar. Que a nossa habilidade era bem maior. E é isso aí, a maior alegria nossa é essa. E olha aí o time todo. Tá preso o Ângelo. Recebeu voz de prisão o Ângelo. O Lúcio foi pra cima do Lucídio. O Ângelo quer agredir. Ô, Pet. E o time do Corinthians vai todo levando Oswaldo Brandão em triunfo. Os jogadores do Corinthians correram todos sobre o senhor Oswaldo Brandão. Invasão de campo. Fala, garoto. Torcedores aqui desmaiando de emoção, chorando. Essa torcida que ficou 22 anos extravasa o seu contentamento. Vai daí, Petiola, se der. Aqui é uma bandeira do Corinthians no meio do campo. 1, 2, todo mundo cantando. E aí a cidade parou. Toda a grama do Morumbi, o torcedor do Corinthians tirou e levou para casa. É verdade. As redes foram cortadas, picotadas, e cada um levou um pouquinho. Verdade. E durante 24 horas a Avenida Paulista ficou fechada para comemoração. Pela primeira vez. Só acabou a comemoração porque o Zé Italiano, que era o Chico Lang da época aqui, no Mesa Redonda, que era futebol com 11, subiu numa laje ali no prédio da Jovem Pan e falou, gente, precisamos ir embora para casa. Acabou com o megafone para parar a festa, que foi a maior festa popular que eu vi de futebol na história. Mas aí nós temos algumas coisas que nós precisamos esclarecer aqui, né? Vamos deixar. Primeiro, por que você correu na direção da expulsão lá do Rui Rei? Para tirar algum jogador que foi para aí, não tinha nada a ver com o que estava próximo. Jogador do Corinthians. Do Corinthians, exatamente. É que você corre lá. Estava preocupado, eu fui para tirar porque eles foram para cima. O problema era Rui Rei e o Bosquila.
Por que os caras queriam enfiar porrada em você, Basílio? Fala 2 vezes. Você. Aliás, eu quero dar crédito pro maravilhoso Perão de Castro, comentarista Roberto Petri e os 2 repórteres, Rubens Pet e Milton Guimil, que foi a equipe da Gazeta naquele dia. Por que os caras queriam bater em você? Porque teve o lance do Vaguinho, que ele tentou uma jogada de fundo, e na hora que ele pulou da bola, ele trombou, acho que com o Polozzi. E nisso daí os jogadores da Ponte vieram em cima deles. E o Oscar estava fechando para os jogadores, logicamente, chutarem o Vaguinho. E naquilo lá o Oscar virou contra mim. E tá aquele bolo Você de não gente. fez nada, aí claro. eu fui, levantei a mão, bati no rosto dele. Ele deu uma carada em você, né? Ô, safadão, hein? Não, safadão é cantor. Você também é safadão que vai cantar pro Oscar. Que é isso? Aí, naquele meu gesto lá, o Docílio viu, mas eu acho que ele teve a intenção de expulsar os 2, né? Mas na hora ele foi, chamou eu e o Oscar, assim, a meia distância. Eu falei, tá certo. E aí do Geraldão, quase que eu vou expulso novamente. Porque o Geraldão estava no chão e ele estava disputando lá uma bola, perdeu, caiu e começaram a chutar o Geraldão. E eu tentei tirar o Geraldão, né? Tentei tirar o Geraldão. você, né, Basílio? Não, aí foi pra dentro da área. Vladimir? É um anjinho. Dentro da área que continuou o Geraldão com o Oscar e o Polozzi. Como é que chama o time da Várzea? Cruz da Esperança? Cruz da Esperança. Rapaz. O cara com essa rodagem do Cruz da Esperança, bonzinho desse jeito. Que é isso? Lá é tudo garoto bom, mano. Claro que sim, claro que sim. Ô, Ramano, essa que é a sua, lá é assim. Quando é que a ficha caiu para você que você tinha feito o gol do título histórico do Corinthians? Quando é que a ficha caiu? Que você falou, meu Deus do céu, para você mesmo. E tem uma hora que aqui cai a ficha, né? Quando você consegue uma façanha como você conseguiu. Só você e Deus. Aí caiu a ficha. Que hora que caiu essa ficha? Só depois de alguns anos. Anos? Anos. Porque não tinha dimensão que isso daí fosse ter essa repercussão que teve, você entendeu? Porque todo mundo dizia, não, quem for campeão no Corinthians vai ficar arquimilionário. Nós não, continuamos a nossa vida brigando com o Matheus para renovação de contrato e essas coisas todas. As pessoas falam para mim, poxa, mas isso é muito frio você falando, né? Na hora do gol. Na hora do gol a gente só tem a emoção do gol. Porque nós tínhamos a vantagem, só isso. Não foi aquele gol de ouro que existiu logo em seguida, né? Que você fizesse o gol, né? Poderia invadir o campo, o que aconteceu no término, né? Ali só teve... A ficha só veio cair muito depois, até nós saímos para almoçar numa festa que foi feita, né, Vladimir? E a gente estava com a família, foi a primeira vez que eu perguntei para o Vladimir. E olha que a gente ficou muitos anos ainda junto. Eu falei, Vlad, o que deu em você, porque você teve mais condição do que eu e do que o Vaguinho. É verdade. Porque era só ele girar a cabeça, ele colocaria do lado. E ele viu todo mundo caído dentro do gol, alguns jogadores levantando da ponte, e ele foi cabecear. Ele falou, Basílio, fiquei com receio, né? De virar sair, o pescoço, de tirar muito, entendeu? Tirar essa bola em fora. Essa bola em fora. Então, quer jogar dizer, no meio. eu me vejo como escolhido, né? O Brandão falou isso para você antes do jogo. Falou, ele entrou no quarto, né, Zé, pela manhã, para falar para nós que nós iríamos continuar o tratamento e nós não iríamos fazer teste nenhum. E você, neguinho, que era eu, iria fazer o gol, né? Mas a única resposta que eu tive para ele no momento foi, pô, que faça tubia de mão, que a gente seja campeão é o que importa, você entendeu? Mas a gente não tinha. Mas o seu Brandão era uma pessoa de muita fé, você entendeu? E ele levou sempre mensagem positiva, como foi quando nós perdemos o segundo jogo. Ele procurou tranquilizar todo o grupo. É verdade. Até que ponto, porque a gente tem que trazer a história em detalhes, né, Chico? O Brandão ele era um cara espírita, com uma mediunidade impressionante, e ele tinha um filho, Márcio, jovem, bem jovem, talvez com 30 anos, se tanto, manequim, né? Que tinha um câncer na cabeça e, portanto, não tinha condição de sobrevivência. O Brandão sabia disso. Chegou até a notícia da morte do menino e ele abraçou o filho e pediu, essa história ele mesmo me contou, pediu a Deus para ter mais um pouco de tempo com o filho. O filho voltou
E aí o Márcio ainda viveu um pouco mais. O Márcio estava vivo quando esse jogo aconteceu ou não? Estava ainda, né? Até que ponto esse drama do técnico foi levado em conta por vocês? Além de querer ganhar tudo aquilo, mas o drama pessoal do comandante, como é que refletia em vocês? Bom, primeiro que ele tinha aquilo que o Vladimir falou, né? Ele era um paizão. Ele administrava os treinamentos, ele administrava a vida pessoal de todos nós. De cada um. O espírito, E nós tivemos alguns problemas até entre o nosso grupo. Teve jogador que teve problema. E ele saiu da casa dele e foi lá resolver o problema. Que foi o Adãozinho. Em que sentido? O Adãozinho estava numa casa de um cantor, você entendeu? Estava na casa de um cantor, aí houve um problema de batida de polícia, essas coisas todas. Mas o Sr. Brandão era uma pessoa que toda a polícia de São Paulo conhecia. E aí ligaram e falaram, olha, tem um rapaz aqui que falaram que é jogador teu. Aí o Sr. Brandão saiu da casa dele, foi lá na casa desse cantor onde o Adãozinho estava, procurou conversar, levou o Adãozinho para a casa dele, depois levou o Adãozinho para a concentração. Isso tudo nesse período de decisão. Nesse período de decisão. E isso não chegou nem para nós, né? Quando nós viemos saber... Não, quando nós viemos saber, já tinha passado quase que tudo. Ninguém sabia. Por isso que ele era uma pessoa que sabia como administrar. Ele tomava conta de tudo. Ele mandava segurança ficar na porta da casa de alguns jogadores. Isso é verdade. Entendeu? Ele era um paizão, mas ao mesmo tempo... Controlava mais. O peso de todo mundo. Sim. Né? Controlava, o peso para ele era sagrado. Todo mundo tinha que estar naquele do peso ideal. Investimento, ele controlar, tipo assim, ô Vladimir, tá com um carro muito bonito, tá ganhando muito, como é que é? Segura uma grana, ou nisso ele não se metia? Não, se metia também. Ele gostava, se metia, não, ele dava conselhos, né? Ele dava conselhos. Quando ele chamava lá para o Vladimir já abriu o jogo. Quando ele via alguns jogadores chegando com carro novo, com algum moto. Nossa, ele fez o Lance vender a moto dele. Eu sei dessa moto do Lance. O Lance era meu colega de faculdade aqui. E ele me deu umas 2 vezes carona no raio da moto. Foi as 2 únicas vezes que eu andei de moto na minha vida, porque tirava fininho, sabe? Eu valente do jeito que sou, falei, olha, eu não quero saber dessa moto, eu não vou falar pro Brandão. Mas nem precisou, porque ele já resolveu. Ele chegou lá, ele viu, né? Ele tinha esse pressentimento. Ele chegava no estacionamento, ele olhava, ele via os carros lá, ele falou, ué, tem carro novo, essa moto aí, né? Aí chegava lá dentro e ia pros massagistas, depois ia pros roupeiros. Aí ele tinha o controle de tudo, quem que era. Ele controlava tudo. Olha, às vezes eu até, né, Vladimir, que a gente saía para caminhar, eu falei, Vlad, tem muita gente que não é respeito, não. Tem muita gente que tem medo do seu Oswaldo Brandão. Ele era um cara muito bacana, mas era decisivo nas suas atitudes. Era severo. Entendeu? Agora, Basílio, aqui entre nós, esse time do Corinthians, como a gente chama no bom sentido, era um time de bandido, assim, entre aspas, né? Ninguém ali era bonzinho. Não, mas o time da Ponte também não, ali era briga. Chico, posso falar para você? Esse time formado foi até quando nós voltamos dos jogos que nós fizemos no Brasileirão fora, eu fui conversar com o seu Brandão, não só a respeito do que ele falou que eu faria o gol, mas a respeito também do time. Eu falei, como é que o senhor acha que esse time poderia ser campeão? Ele falou, faz a busca de todos esses jogadores que jogaram as finais. Todos jogadores que já eram experientes. Todos os jogadores que eram vencedores nas outras equipes, que já foram campeões e tudo. E é lógico, não existia nenhum bonzinho. Não existia mesmo. Mas dentro do grupo havia uma cobrança muito grande, né? E o Zé Maria tinha disputado a Copa de 74. Tinha participado de 74. Então, Jair, o que o Rui Rei falou para vocês com relação à expulsão? Deixa eu dar só um detalhezinho importante aí. No nosso meio existem 2 espíritos, né? Assim, você jogando, você profissionalmente tentando o resultado, o espírito é um. Agora, pessoalmente, família, o espírito é completamente diferente. Se a gente vai para campo, vai para resultado, o espírito é completo. Então tem esse detalhe que é fundamental na vida de um atleta profissional, de um treinador, né, mano? Que tem. E o Brandão foi nosso treinador. Depois que o Corinthians ganhou o título, ele foi dirigir a Ponte. Cara. Ah, é? Então, contar uma historinha rápida dele. Olha, eu acho
cara fantástico, sempre achei, né, achava ele fantástico. Só que a palestra do Oswaldo Brandão era 1h15. Dorme. Isso aí eu não peguei. Aí eu ficava atrás do Polozzi, assim, ó. E o Oswaldo Brandão lá falando, já 1h10, falando. Cochilando. Aí eu tava... Aí ele falava, Jairzinho, entendeu? Pô, seu Oswaldo, tá tudo certo, vamos embora. 1h15 ele falava, não era Zé. Mas olha, gente fina, foi nosso treinador, você vê como que era a estrutura da ponte, né, gente? O que aconteceu no Corinthians? Como é que eles ganharam o título? Pô, o seu Oswaldo, belo time, né? Claro. Então, tudo tem seu mérito. Pegaram, contrataram o seu Oswaldo Brandão, né? Para tentar a gente ganhar uma... que é o auxiliar dele. Pra gente tentar ganhar uma situação melhor pra frente, né, cara? Então, de fato, o Oswaldo Brandão era um espetáculo. Isso é verdade. Pô, um cara... Ele foi Flávio, fundamental. Quero aproveitar e... Tem história nossa também. Dar uma menção muito honrosa a essa pessoa que eu computo ele como um dos patamares que nos fez a essa conquista que chama Palhinha. Chegada do Palhinha nos deu a tranquilidade para se trabalhar, ele absorveu toda aquela pressão que existia. Eu acho que ele foi a peça fundamental da arrancada. Puxou tudo para ele. Fazia gols. Ele fazia gols. Fora isso, no dia seguinte a imprensa estava lá esperando. Muito, né? Ele ia lá, conversava com todo mundo, nos ajudava muito. E, logicamente, tranquilizou, né? Agora, Jair, ele vinha de uma decisão mundial pelo Cruzeiro. Ele caiu como uma luva. Ele caiu. Pegou e perdeu 100%. Jair, você lembra o que o Rui Rei falou? Como é que ele justificou a expulsão? Não deu porque o Rui, não sei se foi embora antes, também não lembro, não deu para pegar, acho que nem o Rui no vestiário, após o... Não tivemos assim um contato próximo assim ao Rui, não sei qual o caminho que ele... Vou contar um detalhe até de racismo, cara, vou contar para vocês aqui. Estava nessa disputa aí, cismaram de colocar a gente num hotel diferente, levaram a gente para um hotel do Bradesco, que era um pouco retirado de Campinas, sabe? Certo. Então já pegaram uma situação diferente para nós. Nós não gostamos, a gente não né? Bom, vamos lá. Eu não sei se a minha esposa estava fazendo aniversário, isso na semana de treinamentos, né? O jogo correndo, o primeiro acho que estava indo para o segundo. Eu comprei um sapato para minha esposa. Olha só que história. A figura do seu irmão. Aí eu falei, Tuta, vamos até o centro que eu vou pegar, já deixei tudo certinho, tá tudo lá já bem feitinho, presente, né? Enquanto eu pego o presente, você fica aqui no volante. Aí passou um artista, no mínimo não devia ser Ponte Pretano, né, cara? Desculpa, Zé, assim, Bugre. Racismo, cara. Ô, macaco, tira essa... Vou falar, essa merda aí, rapaz, tá pensando o quê? Porque o cara ficou meio atrás assim, né, do meu carro, né? Eu passei o Tuta para volante e falei, vou pegar rapidinho, a gente já... Só que nesse tempo todo aí de eu pegar o presente e tudo, o cara foi e fez um contorno e parou naquele farol ali. E deu tempo de a gente encostar nele. Gente do céu. Mas que o cara corria, o cara tinha 1,90 m. Eu e seu irmão atrás dele. E pega, nossa senhora. De carro? Vocês bateram no cara? Pegamos o cara. E como é que você dizia que você não brigava? Desde quando você saiu da Barra Funda? Briga delicada. Você saiu da Barra Funda. Vocês desceram do carro e foram na mão? Ainda ele deu um pontapé no O retrovisor? No meu atrás, no para-choque. No para-choque com a... Eu falei, Tuta, que cara abusado, hein, rapaz? O cara tinha 1,90 m. Aí eu falei, eu desci primeiro porque fui ver que ele aconteceu com o meu carro. Tá com sacanagem, cara? Aí começou uma correria. O cara tá dando um nó na gente, rapaz, de correr. Mas pegamos o cara. Isso foi no centro de Campinas. No meio desse bolo todo aí. No meio desses jogos aí, né? Eles contaram uma história, né? Então eu tô contando a minha história com o irmão dele, Tuta. É o irmão comigo. Fui também, né? Pô, Tuta não tinha se eu era branco ou ele que não tinha isso aí. Meus melhores amigos eram justamente Tuta, né? Tudo loirinho, né? Vladimir também foi meu amigo, né? A versão do Dulcídio para a expulsão do Rui Rei. Que ele me contou, que o Dulcídio me contou. Aquela história que o Roberto Pérez fala na transmissão, que o Rui estava folgado no jogo no jogo do Romualdo, segundo jogo. E aí o Rui deu um tapa na bola e o Dulcídio meteu o cartão amarelo. Aí o Rui Rei virou para ele e falou assim, ô alemão, por que você não pega esse cartão e, né, naquele lugarzinho?
Aí ele falou assim, perfeitamente, no da sua mãe. E puxou o cartão e deu. Para segurar o jogo. Essa é a versão do que o Cídio me contou. Ele mandou eu colocar o cartão naquele lugar. Eu falei, perfeitamente, só que vai ser no da sua mãe. E meteu o cartão vermelho. Pelo palavreado que o Cídio usava no jogo, é bem possível que esse diálogo tenha acontecido. Não, aconteceu. Não é isso? Aconteceu parecido, se não isso, parecidíssimo com isso. Porque o Rui ofendeu ele. Você tava o Rui sai gesticulando, a gente estava perto do lance. Ele perto. sai gesticulando. Então, eu estava perto do Rui. O Ducídio vem calmamente em ele direção a xingou ele. o Ducídio. Você vê, né? Que ele dá um tapa na bola. Vai ser expulso? Aí o Ducídio começa a falar com ele e ele levanta chiando. Só que o Ducídio fala pra eles, vocês não vão fazer comigo o que vocês fizeram com o Romualdo. Isso estava na cabeça dele. Aí E nisso ele puxou o amarelo. Quando ele tá puxando o amarelo, o Rui mandou ele para aquele lugar mesmo. Mandou ele para aquele lugar. Aí ele pega. Você pode ver que ele. Cai o cartão amarelo da mão dele. Ele fica maluco, Essa foi a atitude. Até eu olhei para a cara do Dicá, o Dicá fez assim, eu não acredito. O Dicá balançou a cabeça, né? Falando, pô, agora a casa vai cair, mano. Como é que a gente vai fazer? Ok, de volta com Mesa Redonda Futebol Debate para falar do Alfama dos Marinheiros, 3884-9203. 3884-9203, guarde esse número 11 para quem está em São Paulo. Olha, você vai fazer reserva. Bom, a festa de fim de ano foi espetacular, como sempre. Natal maravilhoso, melhor bacalhau de São Paulo, mas aquele peixinho maravilhoso, aquele docinho português, aquelas noites maravilhosas de fados e luz de vela, românticas, sensacional. E olha, conheço o novo site do Alfama dos Marinheiros, imperdível também em 2017. Legal? Alfama dos Marinheiros para você e para sua família. Bom, o Basílio já falou, ele jogou os 2 primeiros jogos da decisão de 77 com a camisa 7. E jogou a final, quando ele fez o gol, com a camisa 8. Onde estará essa camisa do gol, hein? Vamos conhecer agora. Paulo Gini é daqueles colecionadores cuidadosos. Guarda com carinho cada um dos mais de 5.000 itens da valiosa coleção que possui. Tudo aqui é bem organizado, catalogado, enfileirado, com etiquetas na prateleira e tudo. Uma paixão que começou desde cedo com o avô. O meu avô, ele era diretor do Corinthians e eu lembro pequenininho, eu tinha uns 4 anos, o Corinthians foi campeão paulista em 82. E ele trouxe para mim depois do jogo a camisa do Zenon, autografada pelo time todo. E, pô, adorei aquilo, eu dormia com a camisa, fiquei uns 4 dias inteiros com a camisa. E ali começou a minha paixão pelo futebol mesmo, pelo Corinthians e por camisa. E aí toda data comemorativa eu ganhava camisa de futebol, todo mundo falava, Paulo gosta de camisa, leva uma camisa para ele. Então alguém viajava, trazia camisa. Uma camisa em especial chamou a atenção logo cedo. Que corintiano nunca imaginou possuir a camisa em que Basílio marcou o gol do título paulista de 1977? Demorou, mas Paulo Gini conseguiu a muito custo convencer o dono desta rara e valiosa antiguidade. Eu sou corintiano, né? E nasci em 77 e não se fala da história do Corinthians sem contar a fila de 23 anos e que culminou no título de 77. Então, com certeza, é o item mais raro, na minha opinião, da história do Corinthians. Obviamente, essa camisa estava com o Basílio, e eu vi algumas matérias dele, na casa dele, a camisa ficava num quadro pendurada. E durante anos, acho que uns 6 anos, eu enchi bastante o saco dele. E eu devo ter sido o cara que mais encheu a vida dele, porque ela acabou comigo, né? Claro, e eu prometi cuidar muito bem dela e preservar ela por mais gerações aí. E como podem ver, ela está aqui guardadinha e super bem conservada. Tira dos olhos do povo a lágrima da humilhação. Junta a galera de novo no choro feliz da emoção. Briga, sacode a poeira, levanta a bandeira, tribo soberana. Mais que brasileira, és corintiana. Tu és a mais bonita das nações. Basílio, primeiro, parabéns por você ter preservado essa camisa maravilhosa. Que por mais que você tenha amor por ela e a sua família, claro,
Mas chega um momento que ela perde o valor se não estiver na mão de um colecionador, de um cara que cuida realmente do bem com um carinho que a gente não imagina. O colecionador, ele é fanático por aquilo. Então, é bacana. O Pelé está fazendo isso também, com alguns itens do ano passado. E está certo, tem algumas coisas que precisam ser preservadas por pessoas que cuidam de preservar. A vida das pessoas é em cima disso. Mas você lembra dessa história? Ele ficava te ligando toda hora? Como é que era? Ficava. Sabe o que houve? Foi o seguinte, eu tinha doado essa camisa, aliás, tinha doado minha chuteira, eu tenho a chuteira, tinha era camisa, marrom, era preta, marrom ou lilás? Não, era uma Puma mesmo, estou fazendo uma propaganda aqui, mas era uma Puma, e eu peguei e tinha doado para o clube. Aí fui falar com o seu Alberto do Alibe, e ele falou, depois a gente vai ver, e eu sabia que ia ser inaugurado o memorial. Eles não quiseram. E aí teve a iniciativa, minha ex-esposa e a minha filha. Vamos fazer aqui tudo que o senhor tem aí, tudo que o senhor ganhou. Então, tudo que eu ganhei, as fotos que eu tenho com o Pelé, eles fizeram lá um tipo de um memorial para mim. E tudo que eu ganho hoje, tudo que eu ganho, nem até recentemente, você falou da rede, um pedaço de rede na época ele era capitão. E esse coronel, depois, ele me presenteou com um pedaço dessa rede que está num vidro. É o Rezende? Não. O Rezende, ele deve ter um pedacinho lá. Não. Era um comandante da rota, né? Aí ele me chamou, eu fui almoçar com ele me deu. Eu tenho um pedaço, se fala da grama, né? Tem gente que guardou. Guardou mesmo, grama, é verdade isso. E ingressos, essas coisas todas. Naquele bolo todo, eu era um dos que estava lá o Faustão, deu pra ver, eu entro correndo lá, que eu não pareço eu, né? Mas era cabeludão e tal. E aí, Basílio, então peraí, deixa eu entender bem, você quis doar pro time, mas o senhor Alberto achou que não... O senhor Alberto falou que não, pra eles não tinha validade nenhuma, ainda mais que eles vinham vindo... ganhando campeonatos em cima de campeonatos. Aí nisso daí eu fiquei meio chateado, né? Aí cheguei em casa, eu falei, fui oferecer para ele falou, não, deixa aí que nós vamos ter essa utilidade. Aí tudo que eu tinha, que eu ganhei, troféu, tudo isso daí foi montado lá. Você vai na minha casa, a sua estante. Tem na minha estante lá tudo aquilo que eu ganhei, que eu ganho atualmente, que nem eu vou falar para vocês, eu tenho um placar. Aquilo lá foi doado por um prefeito, que eu fui fazer uma pré-temporada, que eu estava trabalhando no São José, e aí acabei sendo premiado. Então tá lá, tudo isso daí que eu ganho, eu dou para minha filha tem mais uso que qualquer coisa. Museu Basílio. Mas aí ainda já falei para ela um dia, eu falei, olha filha, isso daí acho que vai ter uma maior validade se futuramente nós doarmos para o clube mesmo, entendeu? O clube tem lá o cantinho que é sobre Isso precisa ter consciência, né? De memória, quer dizer, o senhor Alberto, aí não é uma crítica específica a ele, mas a filosofia no Brasil. Você vai na Europa, por exemplo, eu fui recentemente no Museu do Real Madrid, do Barcelona, uma peça dessas lá, o cara, nossa, até porque isso rende grana pro clube. O cara vai no museu, ele vai querer ver a camisa do Basílio, ele vai tirar um monte de fotos lá e ele vai pagar para entrar. Não, ele paga para entrar. É claro. Justamente, o memorial do Corinthians se você não quiser preservar como peça, como raridade, que é uma coisa assim, você preserva para ganhar dinheiro. Porque isso, como não tem importância... O Museu do Boca, só para esclarecer... Todos, exatamente. Tem a camisa, tem o Maradona, uma cópia do Maradona... com a camisa que ele... Claro! Uma das camisas que ele jogou, que ele foi campeão. É que as pessoas esquecem que todos nós somos finitos. Esse programa que nós estamos fazendo aqui, graças a Deus, 40 anos depois, está todo mundo bem, com saúde e tal. Só o Russo, acho que... e o Parraga, né? O Russo e o Parraga aqui. Não, morreu Moisés, morreu o Russo. O Parraga está vivo. O Parraga está vivo. O Parraga está trabalhando como... Quem morreu foi a Frane. Daquela época, tinha um tal de Elinho também. O Elinho foi também. Comigo, Então, pouca gente. A maioria, graças a Deus, está vivo 40 anos depois. Mas daqui a mais 40 anos, e a história vai continuar. Sim. Então você precisa, não é possível manter o Basílio informal e tal, mas a camisa sim, né? É por isso que eu digo que, de repente, nós temos que ter a consideração que nós fomos os jogadores, tivemos a nossa história, mas aquilo que é mais importante do clube, ela vai sempre permanecer.
que é o Esporte Clube Corinthians Paulista, que tem gente que se acha acima disso daí. E isso que eu falo às vezes, né? Não adianta vir com essa arrogância. Eu acho que a pessoa tem que ter muito mais alma do que menos arrogância, menos ego que a gente está vendo em algumas pessoas. Você chegou a ser barrado no Corinthians, né? Mesmo ter feito o gol mais importante da história do clube. Fui barrado lá, dali em diante que começou a distribuir a carteirinha, né? Porque, inclusive, foi aqui pelo Mesa Redonda que houve a cobrança, né? Pelo Dalmo Pessoa. No dia seguinte, o senhor Alberto Dualib mandou me chamar. Aí eu fui lá conversar com ele. Ele tinha algumas pessoas lá que eu não tinha muita afinidade, mas de todas as formas, com todo o respeito que eu tinha ao senhor Alberto, né? Eu já tinha trabalhado com ele como diretor de futebol e tudo, mas aí que houve, por ideia dele, de partir de fazer uma carteirinha, para que alguns jogadores, eu fui barrado, Geraldão foi barrado. Eu lembro que o Ademir foi barrado logo depois do título, ou não foi convidado para uma festa importante? Não, o Ademir não foi. Recentemente, o filho dele que foi comigo, que você me levou para aquela quente, né? Você e o Chico, que me fizeram ir assistir o jogo lá. Com o Rui, foi uma ideia nossa aqui. Foi lá, foi legal? O Rui entrou, foi vaiado. Você imagina eu, então. Não foi bom o negócio? Foi ótimo. Fiquei junto com o filho do Ademir. Foi num jogo no Corinthians e Ponta, eu fiz uma materinha. Os dois indo lá, eu achei que vocês iam gostar. Pô. E fiquei junto com a filha do presidente e o namorado dela. Eles eram corintianos, e aí eu assisti o jogo com eles. Aí eu saí debaixo de muitas flores, muitos aplausos, né? Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. Não, você e o Chico. Você sabe que eu defendo você aqui sempre. E eu tô falando que não vai dar certo. Falava pro Silvestre, né, que foi comigo, falava, Silvestre, não vai dar certo. O Rui tá empolgado, deixa o Rui na frente. Na hora que o Rui entrou, que foi ovacionado, os caras com aqueles palavrão... Pô, logo atrás vem eu. Aí na hora que eu subi assim, os caras, nossa, veio tudo pra cima, né? Ainda bem que o policiamento estava atrás, já segurou. Eu cuidei do policiamento, tá vendo? Exato. Não, cuidou sim. A gente não, jamais fazer uma matéria dessa sem uma proteção a você, mano. Que é isso? Isso foi uma ofensa. Eu, particularmente, achei que isso foi uma ofensa para os torcedores da ponte que lá estavam. Eles não souberam entender, Onde né? foi o jogo? Foi em Campinas? Foi em Campinas. Lá em Campinas. Faz um tempinho. Faz. É porque teve agora a festa aí da ponta também, aí, 116, né? Ano passado, 116. Por sinal, você tem uma participação eu fui o mestre de cerimônia lá, foi legal. Você que fez o evento, né? Foi o de cá, recebeu um busto, né? Foi uma coisa bacana. O Jair, claro que foi homenageado como tinha que ser, porque faz parte da história. Ô Jair, qual é a coisa mais preciosa que você guardou como jogador de futebol, como técnico, que você tem guardado? O Basílio falou da camisa. E você? Você guarda coisas, não guarda? O que você tem? Assim, não, pra mim não não sou igual o Basílio, não. Não. Você vai falar igual? Agora você vai me Não, eu já dei para os meus filhos, já foi, negócio de Olimpíadas também. Você não tem a medalha olímpica? Técnico não ganha, né? Quer dizer, o Pardal, né, de repente mandou uma mensagem para a federação, para a CBF, que queria uma medalha de prata também, né? Preparador físico. Aí mandaram uma medalha de ferro para ele. Você não tem? Tem a medalha, mas é medalha normal, não tem nada a ver com a prata. Isso a medalha tem. Medalha tem como, né? Mas a prata, se tivesse, já tinha vendido, já tinha feito o negócio. E você, Vladimir, você guarda, você não guardou nada, como é que é a tua cabeça para isso? Não, eu guardo, eu tenho. O que é o item mais camisas precioso? Que eu fui campeão. As Qual camisas Essa aí? De 77, de 79, de 82 e de 83. Você tem todas? E duas coisas que eles guardam também, os carrinhos que eles davam. Coitada da grama dos campos. Sai de baixo. Tem mais alguma coisa? Usei então cada carrinho. As 4 camisas de título você tem? E os troféus, réplicas de troféus. Troféus eu tenho alguns aí. Tem. O troféu de 77 eu tenho a réplica em casa. E você, Zé? Na nossa geração não tinha muito disso, né? A gente não era muito apegado a esses bens materiais. Eu devo ter alguma coisa. Porque a minha filha aproveitou depois de um tempo, mas não me lembro de 77 alguma coisa assim que... E a camisa com sangue? Cadê? Essa eu tenho a impressão que a minha filha guardou, mas depois de um tempo ela Qual achou que é a camisa dentro... com sangue?
79 a gente jogou contra a Ponte. Contra a Ponte. Pô, só rolo com a Ponte, Zé. Contra a Ponte Preta foi Cara, meu sim, grande ele aniversário fez aqui em um São Paulo Ponte, também, Corinthians, né? Em 79 nós disputando a semifinal, né? Foi praticamente a final do campeonato. Eu subi com o Juninho e levei um talho na testa num escanteio. E tive lá um escorrimento de sangue, aquele negócio todo, e na época ainda podia a camisa jogar, né? Troquei camiseta, voltei e marcou. E o clube fez uma retrô, inclusive, recente, que os caras lembram muito, ficou aquela marca de sangue, né? Eu acabei não jogando, terminando o jogo, mas... Ali que virou o Super Zé ou já era antes? Não, Super Zé já foi desde finalzinho de Portuguesa, a época que eu estava na Portuguesa. O Walter Abrão me deu esse apelido. Ah, Walter Abrão. Walter Abrão. Quando ele transmitia pela Tupi. Então, nossa, que coisa bonita. Walter Abrão. Walter Abrão chamava o Pelé de ele, né? Ele falava que quando o jogador estava meio gordo, ele falava, tá gordo. Ih, tá gordo. Tá gordo, Bretas. Aí o Bretas falava, Corinthinha. Agora, uma coisa que vocês, que é importante a gente colocar, trazendo para os dias de hoje, você gostaria de jogar nos dias de hoje, Vladimir? Ou jogou na época certa, não sente uma doce invejinha, ninguém tem ciúme, não é aquela inveja maldosa, mas assim, ou seria legal se eu jogasse hoje por causa disso, aquilo, ou foi legal jogar na minha época do jeito que eu joguei? Como é que é a tua cabeça com relação a isso? Eu e até falo pro meu filho isso, pros meus filhos, eu joguei numa época certa, joguei na geração certa, entendeu? Hoje eu pouco assisto futebol porque realmente eu costumo dizer que futebol é a expressão da cultura de um povo e a gente buscava ludibriar o adversário através do drible. Hoje os treinadores têm uma parcela muito grande de culpa, que eles querem, toca a bola, toca a bola, toca a bola, deixa o atleta fazer jogar, o que o raciocínio dele pede, entendeu? Eu costumo dizer que o jogador de futebol é um misto de atleta e artista, entendeu? Criatividade, né? Então ele tem que mostrar a arte dele de alguma forma. E agora fica essa coisa de ensaiar a jogada, isso aí eu sempre fui muito contra isso. É por isso que eu não enveredei para essa coisa de ser treinador de futebol, entendeu? Porque eu acho que tive a felicidade de jogar numa geração brilhante e para mim o que fica é dessa geração e não o que a gente vê hoje no futebol brasileiro. Mas seleção você acompanha ainda? Seleção brasileira? Sim, a seleção acompanha. De uma certa forma acompanho, mas tenho muitas restrições contra, mas tudo bem, isso é sinal dos tempos. E você, Jair, você gostaria de ter jogado em outra geração? Tá legal como foi para você? O que você gostaria? Ou tem alguma coisa hoje, você fala, pô, isso aqui eu gostaria e tal? Olha, complementando do Vladimir, quando você tem uma vida profissional, começa a jogar, né? Aí você vai vendo o seu segmento, o que pode acontecer para frente. Pô, eu fui formando meu pensamento, sabe? Eu vou dar continuidade no futebol, né? Vamos ver o que vai ao térreo, né? Quando parei acho que no ano de 79, começo de 79. Aí, surpresa, saí da Ponte, né? Pouco tempo saí, estava pensando em outras coisas, aí eu falei, caramba, acho que não deu certo o meu pensamento não, acho que não tem nada a ver com futebol não. Pô, a Ponte me chamou de volta. Falei, caraca, será que eu estou devendo alguma coisa? Eles têm que me pagar alguma coisa, né? Então, aí, olha, dá para coordenar o departamento amador? Fiquei 3 meses, departamento amador, dirigindo juniores. Aí, por coincidência, saiu o seu Zé Duarte, né? Muito meu amigo, por sinal, tipo Brandão, sabe? Muito amigão, assim, paizão, cara. Certo. Aí vai por quem, vai por não sei quem, vai contratar um Barbatana, tinha um tal de Barbatana, que era do Atlético Mineiro. Era o pai do Romeu. Trouxeram esse rapaz para Campinas e eu dirigi um jogo contra a Portuguesa, Zé. A Portuguesa numa situação boa, olha como é que foi meu início, olha. Pô, 4-1, Ponte. O cara falou, pô, você é meu cara. Aí próximo jogo, Marília no domingo, isso foi na quarta-feira à noite. Marília no domingo, 5-0 Ponte Preta. E o Barbatana lá. O Barbatana já tinha pegado acho que adiantaram alguma coisinha para ele, né? Aí os caras, né, a maioria dos atletas jogaram comigo, né, cara? Olha, Pisser é meu cara. Ou aí como é que o presidente ia dispensar o Barbatana, né, cara?
Aí o Barbatana veio, me cumprimentou, né? Falou, parabéns, você tem que continuar, cara. Então, são coisas da vida que, né? Coisa legal, que caráter. E outro detalhe também importante, ó, que aconteceu comigo. Fui jogar com a Ponte, acho que contra o Vitória, na Bahia. Aí terminou o jogo, o segurança vem, estão batendo na sua porta aí, querem entrar aí. Falei, fala quem é, né, cara? Vai que entra uns malucos aí, como é que faz? Aí Moré Moreira. Moreira. Campeão de 62, né, Zé? Campeão mundial. Veio lá me cumprimentar, garoto, você tá no caminho certo. Eu falei, agora acertei. Falei, agora o pensamento... Então foram coisas que eu fui programando jogando, sabe? Eu fiz fazer acontecer, cara. Olha, e futebol é isso, esse ambiente. O nosso ambiente de Ponte Preta era assim, cara. Pô, um ambiente fantástico. Pô, o Vladimir já não conhece, né? Não, e como vocês também. eram no Corinthians também. Tranquilo. O Vladimir passou, até formamos até um bom time na época, lá, até com o Raí, lembra? Exatamente. Eu e o Raí jogamos juntos. O que é essa vida profissional? Tudo vale o ambiente, né? O respeito. Ninguém é melhor do que ninguém. Nós tínhamos 3 jogadores de seleção brasileira. Sem dúvida. Na época, Oscar, Carlos e Polozzi. E Copa do Mundo, né, Zé? Copa do Mundo, mais de uma. Eles poderiam ser os caras da verdade, né? Isso é verdade. Mas não, era tudo igual, cara, tudo... Mesmo o Zé, campeão do mundo, eu vejo o Zé ficar quieto aí, pô, fantástico. O Zé deveria ser um cara jogando fantástico, né? Um profissional. E assim era o nosso ambiente, cara. Quietinho, cada um foi na sua, né? Até onde... Pô, fui dando voador aí. É seleção limpa? Vamos seleção limpa. É Corinthians, 38 anos. Contrata Serginho e Casagrande, voltou do São Paulo. Serginho e Casagrande, meus atacantes. Mandei contratar, né? Falava, conversava, né? Hugo de Leão, Dunga. Hugo de Leão. O Corinthians tinha 5 ou 4 volantes. Traz mais o Dunga aí. Por sinal, era um bom, né? Conseguiu os seus objetivos. Ele conseguiu, um baita profissional que conseguiu todos os seus objetivos, né, Flávio? Exatamente. Eu tô falando o que foi o Zé, o que foi isso aqui, o que... Né, profissionalmente, olha, só tenho que agradecer. Não tem nada que pensar o que fazer no dia de hoje. O que aconteceu para mim tá bom demais. Bom, gente, lembranças maravilhosas, momentos magníficos do futebol, momento em que o Campeonato Paulista, e era um outro modelo, o ano inteiro se disputava o Campeonato Paulista, aí tinha um espacinho para Rio-São Paulo, tinha um espacinho para Campeonato Nacional, o Campeonato Paulista era o auge. Então alguém vai dizer, pô, mas é toda essa festa porque o Corinthians ganhou o Campeonato Paulista? Era o grande torneio do Brasil. Era uma coisa extraordinária, tanto que eu, Flávio Prado... Acho que era melhor que o brasileiro, hein? Sem dúvida. Eu não comparo, acho que não tem termos de comparação, o gol do Guerreiro contra o Chelsea e o gol do Basílio contra a Ponte. O gol do Basílio é mais importante. Você pode achar que eu estou maluco e o mais jovem vai dizer, pô, como que um título mundial é menos... Naquela época, dentro daquele momento, daquela dimensão, da dificuldade do Corinthians, há um Corinthians antes do gol do Basílio e um Corinthians depois do gol do Basílio. Eu diria que o gol daquele dia, que a gente mostrou hoje, ele trouxe o Corinthians de novo ao protagonismo. E o gol do Guerreiro contra o Chelsea é uma consequência do gol do Basílio. Começou com o gol do Basílio para chegar até lá. Então, realmente, foi muito legal conversar com vocês. Zé Maria, que honra te receber aqui. Super Zé. Grande Jair Pisselli, que alegria receber o amigo. Deixa eu só dar um complemento aí, Flávio. Até você entrou por um lado assim, até de fé, cara. Olha, agora nesses últimos pouco tempo aí, o maior acontecimento do mundo aconteceu aqui no Brasil. Olimpíadas Paralímpicas. Que show, cara. Que é isso? Que dificuldades, que superação, né? Cara. Olha, eu acho que mudou um pouquinho o mundo, esse pessoal aí que bateram os recordes aí, os que participaram. Que dificuldade. Eu vi até pedi uma injeção para... ali, pô, ia acabar a vida da... Pô, ela foi medalha de ouro, mas ela ganhou uma medalha de bronze. Gente, olha, isso foi um dos maiores acontecimentos do mundo. Né? Em cima disso aí, né? Um abraço, meu amigo. Obrigado por tudo. Obrigado pela sua vida profissional, por tudo aquilo que você deu de bom pra gente. Muito Maravilha. Obrigado. É um prazer estar aqui. E, meu querido Basílio, pé de anjo, obrigado por... Em nome de todos os corintianos, que eu não sou corintiano, mas o Chico obrigado por trazer o Corinthians de novo ao protagonismo, a começar a jogada que terminou com o gol do Guerreiro lá no Japão. Obrigado. Eu que agradeço, Flávio. Obrigado por retornar a essa casa maravilhosa, ao qual eu tive o privilégio de trabalhar alguns meses, né? Nós que tivemos com o apoio do Chico. Verdade. E agradecer, né? Porque com certeza esse ano de 2017 nós teremos aí muitos eventos
sobre os 40 anos. Bacana. Chico Lang, eu acho que, como sugestão, acho que vai concordar, acho que nós temos que terminar aplaudindo essa gente e aplaudindo todo esse grande momento que a gente viveu. Foi muito bom para o nosso início de vida profissional. É verdade. E dizendo uma coisa que é muito importante, o Corinthians não tinha personalidade antes de ganhar esse título de 77. Se você pedisse uma definição do Corinthians, você ia falar da torcida, você ia falar do comportamento, você ia falar da garra, da luta, mas esse time de 77 pôs em prática tudo isso. Já vinha de 76, vamos falar a verdade. Exato, é uma sequência. Foi uma sequência de 76 para 77. Mas hoje o Corinthians é caracterizado pela raça, pela luta, pela garra. Isso que marcou. E desde 77 para cá, um time guerreiro, um time lutador, um time brigador. E é isso que o corintiano gosta. Não precisa ganhar título, mas tem que ter garra, vergonha na cara, dar carrinho que nem o Vladimir dava, peitada que nem o Zé dava, o Pisserni, que era bom de bola pra caramba, tem que reclamar. Mas eu não dava carrinho, não. Mas você não dava carrinho. Sabe por quê? O Vladimir operou do hemorroide, por causa de carrinho. Então é isso que eu quero dizer. Foi, Vlad? Que é uma geração que a gente tem que tirar o chapéu. E nós vimos o que muita gente, com certeza, daqui para frente não vai ver nunca mais. Gente, um abraço para vocês, boa noite. A semana que vem a gente volta com mais um programa especial do Mesa Redonda. E os nossos aplausos eternos a vocês. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau.